Fala meu jovem, fala minha jovem, eu sou o Robson Rosa, aqui do Performe Militar e hoje tem um convidado especial aqui, o Capitão Luiz da Aeronáutica, para falar um pouco mais para nós de como é a rotina lá dentro da EA e também como ele chegou até lá, né? E onde ele está nesse momento. Então, antes de a gente começar esse podcast, eu queria fazer o convite para você que ainda não segue a gente, ainda não está aqui inscrito no nosso canal, aperta esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e durante o nosso podcast, quando você estiver ouvindo ou assistindo, onde quer que esteja, quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, deixe seu comentário aí embaixo, que é muito importante para a gente perguntar para os outros convidados. Luiz, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Todo meu, estar aqui com vocês. Pô. Esse convite, né? Demorou para sair, mas agora vai. Então, Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo e fala aí um pouquinho quem é o Luiz, para a galera te conhecer, onde você mora, de onde você veio, igual aqueles caras do Globo Repórter, onde vivem, o que comem, onde dormem. Então, meu nome é Luiz Roberto de Oliveira Mauritinho, né? Hoje eu sou capitão da Força Aérea, já estou na reserva, porém recontratado por eles, né, pela Força Aérea mesmo, né? E a minha vida pregressa eu comecei como sargento, né? Na minha vida de jovem eu não queria ser militar de maneira nenhuma, né? Não tinha essa vontade. Na minha família não tem nenhum militar, né? E o meu sonho era ser engenheiro civil. Eu me formei em desenhista, fui trabalhar numa empresa chamada MCF Engenharia, né? E lá eu comecei a minha vida profissional, trabalhava como desenhista, fui desenhista projetista, porém chegou uma certa época que eu vi que a empresa ela não estava indo muito bem das pernas, entendeu? Foi na década de 80, né? E a gente não tinha muita oportunidade de emprego, o serviço público estava difícil também naquela época. E eu fui convidado por um amigo para fazer prova para sargento especialista na aeronáutica. Não sabia nem o que era isso, não conhecia o que era EEA, né? Não sabia. E esse colega me chamou, vamos lá fazer, vamos fazer. Eu falei, não, cara, não quero ser milico, não. O negócio é ser civil, né? E eu continuei trabalhando normalmente e esse colega nunca mais ouvi. Passado um tempo, eu fui prestar o famoso vestibular, né? Que hoje é Enem, né? E estou eu lá na escola esperando para dar a hora da entrada da prova e eu vejo que chegava um cara com uma carreta na época, um Passat, que era um carro do ano, né, muito bonito, né? E quem eu vejo sair desse carro? Esse colega que me chamou para fazer prova para especialista. Se chamava Gilson, né? Beleza, conversamos ali, ele ia fazer prova para extinta Gama Filho, né? Ele ia fazer prova para arquitetura. E eu estava fazendo para Veiga de Almeida. Ambas faculdades particulares, na época. Faculdades particulares, né? Só que, para minha decepção, eu passei para a Veiga de Almeida e quando eu fui fazer minha matrícula, eu vi que só o valor da matrícula eu tinha que completar com a metade do meu salário praticamente não ia dar para pagar a mensalidade. Fiquei muito triste com aquilo. Conversei com o meu chefe também queria me ajudar de qualquer jeito, né? E ele, não, eu vou pagar metade para você da faculdade. Bom, fiquei de analisar, pensar direitinho, né? Falei, caramba, isso não vai dar. E como eu disse antes, né? Eu percebi que minha empresa não estava indo bem das pernas, digamos assim, né? Começou a mandar pessoas embora, né? Ficou o efetivo reduzindo da empresa. E aquilo me deixou temeroso, né? Eu falei, caramba, tenho que procurar um emprego seguro, né? A idade estava passando também. Então, eu já tinha conversado com esse colega, né? Eu falei, poxa, caramba, eu podia fazer prova para esse negócio aí. E eu vim numa festa na casa da minha falecida sogra, né? Que era aniversário dela, Natal. E eu apenas namorava a filha dela, né? E vim numa festa natalina na casa dela. E o primo dela tinha acabado de se formar na especialista. Aeronáutica também? Aeronáutica, a escola especialista de aeronáutica. Ele era da Verde 79. E ali eu conheci ele, começamos a conversar, bater papo. Eu não sei porque carga d'água, nós acabamos entrando em coisas de salário, entendeu? E eu vi que ele, na época, ele ganhava 10 salários mínimos, né?
não tinha, hoje, o ensino médio só tinha o ensino fundamental, e eu já com o ensino médio, pré-vestibular nas costas, querendo entrar para a faculdade, eu ganhava apenas 4 salários mínimos, né? Diferença enorme, enorme. Aquilo me despertou, né? Eu falei, caraca, não, pô, acho que eu vou por essa praia aí, vou correr atrás disso daí. Como naquela época, para você entrar para a escola de especialista, era necessário, né, apenas o ensino fundamental, não precisava ter o ensino médio. Né? Na época, na década de 80, era primeiro grau e segundo grau. Segundo grau era ensino médio, primeiro grau ensino fundamental. Até a 8ª série na época, que hoje é o 9º ano, né? Exatamente. Aí eu falei, não, então, pô, ensino fundamental, não preciso nem fazer curso, vou lá fazer essa prova aí e vou passar. Eu fui fazer a prova em dezembro de 81, isso. Foi a primeira prova que eu fiz da especialista, dezembro de 81. Quando eu cheguei no Maracanã para fazer a prova, fiz a inscrição, é óbvio, anteriormente, aquele negócio todo, né? E eu fui fazer a prova. A prova eram 3 dias de prova, não era apenas um dia, eram 3 dias de prova. Era um dia prova de matemática, outro dia prova de português. Matemática, português. E por último física, que vinha junto com química. Entendeu? O 9º ano hoje ele tem, não é biologia, né? Chama de ciências, que é física, química e biologia. Então deve ser. Especialista não tinha. Não tinha, era só física e química. Tá? E depois, se tu passasse lá na frente, você tinha um suposto teste de inteligência, antes do psicotécnico. Né? Então eu fui fazer essa prova. Rapaz, eu me surpreendi. Que prova difícil. Falei, que isso? Achou que ia ser mole? Claro, eu já estava com o ensino médio, tinha acabado de fazer um pré-vestibular, aquele negócio todo. Pô, eu falei, vou me dar bem. Porra nenhuma. Não me dei bem nada, rapaz. Eu falei, que isso? Lembra quanto que tu acertou nessa prova? Não? Eu não lembro, eu só posso te dizer de coração, eu não fui bem. Nem classificou, nem Nem classificou. classifiquei, nem classifiquei. A prova de física, então, meu Deus do céu. Entendeu? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou procurar um cursinho. Né? E foi quando eu entrei para o Sueiro. O Sueiro já tinha aberto uma turma bem anterior, porque o Sueiro era assim, né? Ele abria turmas anteriores, aí vinha a prova, já tinha um pessoal estudando lá, né? E ele abria outra turma após o concurso. E eu entrei nessa turma após concurso, aí, no meados de janeiro. Era uma prova por ano, tu lembra? Sim. Não, eram 2 Eram 2 também? Eram 2. Então, você fazia uma em dezembro e a outra em maio. Entendeu? Isso mesmo, dezembro e maio. Aí eu falei, não, vou entrar pro Sueiro. E fui pro Sueiro. Aí, como eu te disse, meu chefe, ele detestava militar. O engenheiro que trabalhava comigo, pô, ele tinha ojeriza de milico, cara. Eu falei, pô, eu não posso deixar ele ver essa apostila do Sueiro. E nem posso deixar ele saber que eu estou fazendo Sueiro. E aí fora, a vida é muito mais pesada do que as pessoas imaginam, né? Porque para quem não conhece, né? Eu como conheci os 2 lados da moeda, entendeu? A vida aí fora, o emprego aí fora, você não tem tempo para estudar não. O teu tempo é só na hora do almoço mesmo, você tem que dividir. Entendeu? Porque aí fora você é cobrado o tempo todo, trabalho. Naquela época, tu trabalhava e só conseguia estudar na hora do almoço. Só na hora E escondido ainda, porque se ele visse, já era. Escondido, deixava minha apostila em cima da prancheta. Quando ele perguntava, tá estudando? Estou dando uma olhada aqui na matéria, de repente eu vou tentar o vestibular para uma UERJ da vida aí, vou ver o que eu vou fazer, porque a particular ficou muito pesada para mim por causa do salário, né? E eu fui estudando, cara. Entrei pro Sueiro, né? E fui estudando, me dedicando. Eu saía do serviço, pegava 8 da manhã, saía às 18, né? Aí pegava o ônibus ali, era na Tijuca, a empresa, já pegava o ônibus direto, já vinha para Cascadu, Sueiro ali, já descia, já ia para o Sueiro, estudava até 10 da noite, depois eu saía dali para casa, né? Rotina, né? Tomar banho, jantar e dar uma estudadinha. Antes de dormir ainda. Antes de dormir, claro, para não deixar acumular matéria, né? E assim foi minha vida pregressa durante esse período. E chegou o dia do concurso. Chegou o dia do concurso, eu lembro que
A primeira prova foi matemática, eram 50 questões, se eu não me engano, isso mesmo, 50 questões, e a primeira eu acertei 36. 50 só de matemática Só e de na época tu matemática. acertou 36. Acertei 36. Aí no outro dia, português. Né? E como é que era essa rotina? A gente ia para o Maracanã, né? Fazia a prova, aí tu vinha para o Sueiro, direto, né? Pegava o trem lá no Maracanã, que a prova era no Maracanã. Uhum. Aí tu pegava o trem, vinha direto para o Sueiro já estava lá com a equipe dele, ali em Cascadura, né? Aí a gente chegava, aí, ó, tal hora a gente vai botar o gabarito da prova. Aí, daqui a pouco chegava um momento certo lá, ele botava o gabarito da prova, a pessoa, caramba, acertei tanto, ih, me dei mal, entendeu? E aí ele falava assim, ó, quem se deu bem, quem quiser ficar amanhã é português, quem quiser fazer uma Revisão? revisão, exatamente, quer fazer uma revisão, pô, a gente vai estar aqui, quem não quiser, pode ir para casa, tá livre. Né? Mas a gente, pô, a gente sempre queria fazer revisão, pô, aluno acha que nunca aprendeu, né? Aí tu ficava na revisão, não, vou ficar na revisão. Aí ficava para a revisão, aí no outro dia eu fui fazer a prova de português. Acertei 36 em português. Também, mesma quantidade. Então foi 34. 34, um Isso. pouquinho a menos. 2 a menos, foi isso mesmo. Aí estava com 36 em matemática e 34 em português. Aí cheguei para o Sueiro, falei com ele, estava lá, né? Logo após a prova, como eu já tinha falado anteriormente. Aí ele falou assim para mim, Luiz, acerta 28, pode comprar a farda que tu já passou, que era a prova de física. De física. Né? A seguinte, caramba. Aí fomos para a revisão. Quando chegou lá na revisão, o professor, eu lembro dele até hoje, José Carlos, o nome dele, falou assim, perguntou para a gente, vocês estudaram de amanhã fazer a teoria? Por quê? O que aconteceu? O Sueiro, naquele período do curso, principalmente na matéria de física, ele trabalhou muito em cima de problemas de física, né? Dinâmica, cinemática, né? Muito problema. Porque a prova de dezembro, a que eu fiz primeiro, inclusive, veio com muito problema de física, né? Aí o pessoal quase não deu ênfase para a teoria. O pessoal deu ênfase mais em resolver os problemas de física, né? Aí ele falou, não, foca na teoria. Quem ainda não deu atenção para a teoria, galera, vamos dar uma repassada na teoria. Aí eu já estava cansado para cá, eu falei, não, eu vou para casa. Eram 3 dias seguidos a prova? 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Eu peguei férias, entendeu? Eu peguei férias para fazer a prova. E era durante a semana, então, provavelmente. Durante a semana. Entendi. Aí eu peguei, fui para casa, né? Cheguei em casa, peguei as apostilas todas do Sueiro de física, né? E fui ler. Fui ler a teoria. Como não eram apostilas muito grossas, a teoria em si, ele botava mais o óbvio das coisas, não ficava, digamos assim, em termos, enchendo muita linguiça, entendeu? Então as apostilas não eram muito grossas, não dava para fazer tipo uma leitura dinâmica, né? Eu lembro que eu peguei uma garrafinha de café que minha mãe tinha, botei do lado assim, falei, vou tomar café e vou ler essa porcaria toda hoje. De um dia para o outro, que tinha acabado uma prova. Não tinha jeito. Aí eu falei para minha mãe, ó, faz o seguinte, amanhã, quando for umas 6 horas, tu me acorda. Eu não sei a hora que eu vou dormir. E fui lendo as apostilas, lendo. Lembro que acho que por volta de umas quase 3 horas da manhã eu acabei de ler todas. Por aí. A prova era de manhã ou era à tarde? De manhã, pô. 3 horas, ficou até 3 horas estudando. 3 horas lendo as apostilas. Aí fui dormir. Fui dormir, tirar aquele cochilinho, né? Levantei e fui para a prova, né? Fui para a prova, realmente a prova veio com muita teoria, muita. Os problemas que vieram eram problemas muito fáceis. Você jogava a fórmula, resolvia direto, entendeu? Não precisava nem de muito raciocínio, né? Aí beleza, fiz e vim para o Sueiro. Quando eu cheguei lá no Sueiro, que saiu o gabarito, eu acertei 41 em física. De 50 também? De 50. Arrebentou de só precisar de 28? Comprou a farda logo depois? 41. Aí eu falei, caraca, pô, sabe, você não, já passou, agora vamos preparar para o teste de inteligência. Era um teste de inteligência, era um mini psicotécnico que eles faziam, entendeu? Umas perguntas, eram 100 questões. Mas tinha um professor chamado Fernando no Sueiro, que ele preparava o pessoal também para isso daí. Desculpa. Aí, Fernando, rapidamente, ó, o pessoal que passou comigo tal dia, né, vou preparar vocês para um teste de inteligência. Aí
Aí preparou, vamos lá, e aquele divisor de sempre, não precisa acertar tudo, acerta em torno de 50 mais uma que tu tá dentro, já passou, né? E foi assim, aí passei. Pô, Segunda vez que tu fez a prova, tu já passou? Segunda vez que eu fiz, eu passei. Tu lembra quanto tempo tu fez de cursinho nessa época? Olha, eu comecei meu curso em 5 meses. Você pegou dezembro, né? Em dezembro você fez a primeira vez, tomou ferro, não consegui. Não consegui. Aí você entrou no curso logo em janeiro? Janeiro. Entrou no curso início de janeiro, outra prova você falou que era em maio, então em 5 meses tu conseguiu. Consegui. Mas se dedicou, tu lembra como é que foi a tua dedicação? Tu trabalhava de dia, tu falou aí ainda agora, né? 6 horas tu saía, aí chegava em casa, ia pro curso, Direto pro curso. saía do curso que umas 10 horas da noite? 10 horas. 10 horas, ia pra casa e estudava. Todo dia tu estudava quando chegava em casa? Até que horas mais ou menos? À meia-noite, alguma coisa. Uma horinha, 2 horinhas ali todo dia. Eu dava uma revisada na matéria que foi dada no dia, entendeu? Então dava aquela revisada e se tivesse assim alguma dúvida que ficasse pesada, né? Aí você tinha sábado, entendeu? Uma sala de dúvida no Sueiro, que você ia para lá. Tinha gente. Na realidade, sala de dúvida tinha todos os dias no Sueiro. Mas para quem trabalhava, Com exceção de domingo, né? Óbvio. Mas tinha todos os dias. E tinha o sábado, porque tinha muita gente que trabalhava, entendeu? E só tinha o sábado para fazer isso daí, né? Então, quando você tinha essas dúvidas, né, você ia aos sábados, os professores estavam sempre lá para tirar suas dúvidas, né? E assim era a nossa batida, né? Alguém te deu essa dica? Porque assim, a gente dá aula, né? A gente trabalha junto, inclusive, lá ficamos trabalhando junto um tempinho, e a gente sempre debate, né, sobre os alunos hoje não terem um costume de estudar, na verdade. E eu tô vendo aí pela tua história, essa parte você não tinha me contado ainda não, e é interessante saber disso, porque a gente percebe o quanto é importante a dedicação e a disciplina de estudar diariamente, não deixar a matéria acumular. Você todo dia chegava em casa e dava uma olhada no material para não deixar a dúvida acumular. E quando tinha dúvida, sábado você ia tirar a dúvida. E você acha que... Você acha não, a pergunta que eu tinha te feito antes, que eu ia te fazer antes era, você acha que isso foi determinante? Alguém te indicou fazer isso ou você simplesmente decidiu fazer? Quando eu conheci esse colega, eu te falei que depois ele se formou, chegou com aquele carro bonito na época, né? Ele fez Sueiro, né? E na época nós estávamos no ensino fundamental, digamos, no 9º ano, vamos dizer assim, né? Foi quando ele me chamou para fazer, eu não queria, como eu falei, eu não queria ser milico, né? E ele foi para o Sueiro. Nós estudávamos na escola municipal, né? Ali na Abolição, Escola Bolívar, e eu lembro que ele estudava, se eu não me engano, ele estudava de manhã, e a aula da gente na Escola Municipal era à tarde, né? E na matéria de matemática e português, ele arrebentava, né? Ele. E eu achava aquilo dali, né? Eu falei, caraca, o cara sabe muito, mas não, ele estava no Sueiro, ele estava fazendo o Sueiro de manhã. Aí pegava as aulas do ensino fundamental, pra ele, matava, né? Então eu achei aquilo ali muito legal. E o que me levou a me dedicar foi porque eu queria passar. Eu botei isso na minha cabeça, eu queria passar, eu falei, eu vou passar, entendeu? E eu me dediquei mesmo, olha, minha namorada, eu não ia na casa dela, ela que ia na minha casa para me ver, eu falei, não, eu vou perder tempo, entendeu? Era sábado, domingo, em cima das apostilas, fazendo muito exercício. Entendeu? Principalmente matemática e física, não tem jeito. Tem que praticar. Se você não fizer exercício, você não aprende, meu amigo. Entendeu? E eu fazia muito. E o Sueiro, ele tinha umas apostilas de exercício. Entendeu? Então ele, além dele ter as apostilas de exercício, ele tinha as apostilas das provas anteriores da especialista. Então ele vendia esses pacotes. Eu comprava isso tudo. E ia fazendo, metia bronca na preparação. Metia bronca, entendeu? Eu acho que isso me ajudou muito, entendeu? A não me assustar tanto com a segunda vez que eu fiz a prova, porque fiquei praticamente maceteado, entendeu? Nos tipos de questão, como é que poderia vir, entendeu? Então, para mim, não existia questão difícil. Isso é atual, né, cara? Eu acho que o interessante é que é tão atual hoje, né? Hoje a prova mudou um pouco de configuração, né? Hoje a prova são 96 questões, 24 de cada disciplina. E entrou uma disciplina nova que é o inglês.
Na sua época não tinha. Hoje saiu química, né? Pelo que você falou, na época tinha, mas há tempos atrás, acho que uns 10 anos atrás, tinha química na prova da EAR. Ela veio mudando no decorrer dos anos, né? Hoje tem 24 questões de matemática, 24 de português, a metade do que você fez lá, 24 de física e 24 de inglês. Então são 96 questões e é um dia só de prova, diferente do que você fez na época, né, que eram 3 dias distintos. Mas hoje as questões são bem parecidas com o que você está falando aí, né? As questões são imediatas. Quanto mais você praticar, assim, falando muito da matemática e da física, né? Quanto mais você pratica, melhor você está. E como as questões se repetem, você se preparou tanto, e aí tem aquela velha frase, né? Treinamento difícil, combate fácil. Então você se preparou tanto, chega na hora da prova, pô, já fiz uma igual, vai lá e mete bronca. Então não é à toa que em 5 meses tu conseguiu lograr êxito aí nessa aprovação. E eu vou te falar mais, eu naquela prova, vou falar da prova de matemática, né? Não é que eu estou puxando sardinha porque eu fiz matemática não, mas naquela prova de matemática, eu só não gabaritei aquela prova porque me deu uma vontade de urinar tão grande, entendeu? Eu queria ir no banheiro, a gente sentado, era no Maracanã, né? Eu apertado para ele, falei, caraca, aí tinha um sargento lá fiscalizando, eu chamei ele, falei, sargento, apertado para ir no banheiro, não, cara, entrega a prova. Não deixava ir no banheiro? Nenhum momento podia sair? Caraca, cara, imagina se hoje acontecesse isso aí. Não deixava. Ficou apertada a prova toda. A prova toda ali, entendeu? Aí chegou uma hora que, pô, eu falei, chega, vou começar a chutar agora, que eu já estava mais conseguindo raciocinar, entendeu? Porque eu acho que se eu tivesse nas minhas condições normais, eu tinha acabado de Tinha metido bronco. Como aconteceu praticamente na prova de física. Tava mais tranquilo, já tinha, era a última prova, né? Era a última prova. Tava maceteado, já tinha tirado o verniz, né? Desses 2 primeiros dias. Entendeu? Então, foi bem tranquilo, entendeu? Aí depois foi sequência, né? Foi exame médico, logo na sequência. Aí psicotécnico, entrevista, né? Exame médico, psicotécnico, entrevista e o exame físico. O que era o TAF, também na época, também TAF, tinha. né? Você lembra quais eram as provas que tinha que fazer? Porque hoje a aeronáutica tem salto, né? Mas tem corrida, tem flexão. Flexão, né? Tinha na época, agora não tem mais, canguru, corrida, flexão, canguru, abdominal, né? Deixa eu ver se eu mais alguma coisa. Era mais ou menos isso básico, então era isso mesmo, era abdominal, o canguru, a flexão e a corrida. O canguru, pra galera que não sabe, deixa eu ver se eu tô errado, porque no PQD, o canguru é aquele que você coloca a mão aqui em cima da cabeça e faz agachamento unilateral. Não tem mais, hoje não tem mais. Se eu não me engano, não, ele tinha barra, né? Tinha barra também, hoje também não tem mais na aeronáutica, né? Hoje não tem mais, hoje só no exército. Hoje também não tem mais a barra, né? E aí, como te falei, eu achei desses testes depois dos inscritos, que eu mais achei assim preocupante foi o psicotécnico, né? Mas aí eu conversei com um amigo meu, que ele era da aeronáutica, né? Ele conhecia, inclusive, o pessoal que trabalhava nessa área, era o... Como é que era? ISO, não era nem IPA, era ISO, né? A sigla do departamento? Do departamento, né? Aí o pessoal me deu um bisu, entendeu? Ó, chega lá, né? Conversa bastante, não fica calado, mantém teu ponto de vista, entendeu? Até o fim, né? Não deixa as pessoas ficarem fazendo tua cabeça, tá? E relaxa que é isso aí que eles vão analisar, entendeu? E deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí entrou, você lembra qual ano foi isso? Lembra, né? Se lembrar. 1982. 82. 10 de julho de 82. Ó, deve ter sido um marco, né? E teu chefe lá? Tu falou do teu chefe. Não, aí o que aconteceu? Eu até então estava de férias, como eu falei para você, né? Aí voltei a trabalhar, esperando o resultado sair. Aí eu me lembro que eu fui fazer um serviço para ele lá no centro da cidade, no edifício do senador Nelson Carneiro, entendeu? Era um projeto que ele queria fazer de aumentar lá uma sala, né? Aí como eu era desenhista e o projetista, eu tinha que ir no lugar para ver o que o cliente queria, aquela coisa toda, né? Então eu fui para lá. E nesse dia, foi no dia, não sei se você lembra,
estava tendo a Guerra das Malvinas, né, na Argentina, e nós tivemos uma invasão do nosso espaço aéreo por um avião inglês, um Vulcan, né, invadiu o espaço aéreo, parece que ele decolou os F-5 de Santa Cruz, na velocidade acima do som, e estourou algumas vidraças por aí, né? E eu lembro que quando eu saí do edifício, estava aquele comentário, né? E o edifício dele era perto do Ministério da Aeronáutica, lá no centro da cidade, né? Aí aqueles comentários todo o pessoal falando, que tem uma invasão do espaço aéreo brasileiro, não sei o quê. Caminhando para pegar o ônibus para ir para a empresa, né? Estou escutando aquilo. Aí um colega que hoje veio, era da minha turma também, era especialista, na época ele era cabo, né? Por uma casa ele estava assim, do lado assim, ele falou para o outro colega dele assim, o nome dele até hoje, Alexandre, o outro cara assim, e cara, saiu o resultado da especialista, está lá na porta do Ministério da Relação. Aí eu escutei aquilo, né? Aí, caramba. Aí eu chamei ele, né? Olhei assim o nome dele, Alexandre, saiu o resultado da especialista? Saiu. Está lá na porta do Ministério, colado lá na porta do Ministério da Relação Pessoal. Aí eu já estava lá embaixo mesmo, fui lá para ver. Aí eu olhei, né? Passei como o 34º colocado. Caraca. De 324 vagas, eu fui o 34º colocado. Aí eu vi, caraca, aí fiquei todo feliz, né? Aí vim para a empresa quietinho, bom, feliz. Feliz pra caramba, mais quieto. Aí quando deu 6 horas, eu peguei o ônibus, fui para casa, cheguei em casa, onde saiu o resultado da especialista, eu passei, só que existia o Jornal dos Esportes, né? E no outro dia, o Jornal dos Esportes colocou lá o resultado, né, da especialista, minha mãe comprou, né? Aí meu nome estava lá. Aí eu falei, agora não vai ter jeito, agora eu vou ter que contar. Pra ele, entendeu? Aí eu cheguei na empresa, falei para ele não acreditou. Ele falou, não acredito, tu vai ser militar, cara, tu vai parar tua vida profissional para ser militar. Eu fui sincero com ele, eu falei, não, Dr. Valdir, o que acontece é o seguinte, eu tenho que procurar um emprego para mim, né, que me dê uma estabilidade. Infelizmente, eu não sinto essa reciprocidade aqui na empresa, entendeu? Eu vejo o quanto o senhor se esforça para conseguir trazer trabalho aqui para a empresa, mas... Aí ele falou, não, mas cara, eu jamais vou quebrar não sei o quê, porque meu sogro me dá suporte. Eu falei, pô, mas aí eu pensando comigo, né? Até quando o sogro dele vai dar suporte para ele? Não tocou em nenhum momento no assunto do salário, que era 10 salários mínimos no Aeronáutica e 4 lá, né? Se toca aí, ele fala, não tem jeito, pode ir, Luiz. Eu toquei. Aí ele falou assim, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, você vai se arrepender. Aí eu falei, não, deixa eu me arrepender então. Deixa eu me arrepender, não tem problema não. Aí ele, olha, eu vou fazer o seguinte com você, eu não vou esperar que você peça, eu vou te demitir para você ter todos os teus direitos. Né? E se você pedir demissão, você perde determinadas coisas. Né? Agora, se a empresa te demitir, você não perde. Né? Então, como ele gostava muito de mim, né? Aí ele me demitiu, né? E falou para mim, olha, cara, chorando, nunca esqueço disso. As lágrimas dele correndo assim, né? Então, assim, se algum dia você precisar, as portas da empresa estarão abertas para você. Aí eu falei assim, não, você pode ter certeza que eu vou fazer minha engenharia e vou voltar aqui. Aí, estarei te aguardando. Tu vê, quando faz um bom trabalho, tem um bom relacionamento, né? E aí, foi assim, cara. Aí eu falei, pô, agora não tem como, agora... Aí perguntei para ele, o senhor está precisando de mim aí, alguma coisa? Eu vou terminar os serviços que estavam previstos para eu terminar, tá? Mas eu vou precisar sair alguns dias, porque eu vou ter que fazer exame médico, Comprar as coisas também. tem que dar continuidade ao meu certame. Aí ele falou, não tem problema nenhum. Entendeu? Aí eu terminei meu serviço, dei continuidade ao meu certame, né? Aí esperei a classificação final. Aí quando saiu a classificação final, que a gente tinha que ir para Guaratinguetá, comprar passagem, né? Aí eu falei para ele, olha, agora, essa semana eu já não venho mais, porque na
semana seguinte eu tenho que Me apresentar lá em Guaratinguetá. Aí fui para Guaratinguetá. Aí foi a despedida. E aí em casa, Luiz, tu sempre tu mora em Realengo, né? Hoje. Eu morava em Engenho de Dentro. Morava em Engenho de Dentro, família toda lá. Você falou que estudou em escola pública também, verdade? E aí, como é que foi essa despedida da família? Que a gente vê hoje os jovens falando isso, né? Quando eu fui para especialista, só estava eu e minha mãe praticamente. Minhas irmãs já estavam casadas, entendeu? Estava morando somente eu e minha mãe. Então minha mãe ficou muito feliz, né? Que o sonho da minha mãe era que eu fosse militar. Quando eu passei então para o militarismo aí pronto, ela ficou feliz da vida, entendeu? Aí eu lembro que ela me levou até a rodoviária para pegar o ônibus, né? Para ir para Guaratinguetá e aquela choradeira de sempre, né? Coisa de mãe, né? Entendeu? Mas lá em casa o pessoal foi muito receptivo, o pessoal ficou muito feliz com a minha aprovação para especialista. Entendeu? Tu foi o primeiro da sua família a passar em concurso público? Ninguém tinha nenhum serviço estável. Você via que se alguém da tua família naquela época almejava essa estabilidade, fazer um concurso público ou não? Não. E isso partiu de você, partiu de mim. Por ver o salário lá bom, né? Ver o salário, né? Ver colegas, né, que se tornaram militares também, né? Eu tive mais 2 colegas, que um foi para a AMAN, que é o Luiz, né? E o outro foi o Jorge também, que foi para especialista também. E esses colegas, nós éramos vizinhos lá em Engenho de Dentro, entendeu? E eles, como a gente conversava muito, eles me davam maior força. Cara, faz. Eles muito mais velhos do que eu, né? E ele, por que tu não faz para outra especialista? Não faz para a mãe, faz para especialista, faz para amanhã. Eu não queria nada com militarismo e no final acabei optando pelo militarismo, entendeu? E aí foi. Não me arrependo. É isso que a gente tem que entrar agora. Isso que eu queria aguçar um pouquinho mais esse teu fulgor, porque eu sei que tu gosta muito de ser militar hoje pelo que a gente conversa, né? Mas você falou que na época você não gostava e não queria, entrou por outro motivo. Você nem sabia se tinha aptidão para ser militar, você simplesmente não gostava. Aí você se apresentou lá na EA, na época, em 82, você falou, 82. Né? Em 82. Quando você chegou lá, tinha um internato também, como tem hoje, não 40 tinha? 40 dias. Aí você ficou 40 dias longe da sua família. Tu lembra como é que foi essa adaptação? Tipo assim, em algum momento passou pela tua cabeça desistir, sair? Não, por quê? Porque quando eu cheguei lá, você, por exemplo, como eu fazia o sueiro, outros colegas também passaram, entendeu? Então você tinha a companhia desses teus colegas lá. Facilita, né? Isso facilita. Muito. Um vai dando força pro outro, entendeu? Então é muito difícil, muito mesmo, as pessoas chegarem lá e pedir desligamento, pedir para sair. Hoje em dia não é tão assim não, hoje em dia muita gente já pede, né? Não, mas na minha época, entendeu? Era muito difícil isso acontecer. Entendeu? Por mais que hoje em dia as coisas parecem estar muito mais fácil lá, tá? Minha filha também é militar, né? Na nossa época as coisas eram mais difíceis, entendeu? O militarismo era cobrado. Hoje em dia você, como eu falei para você, hoje em dia a gente vive uma ditadura do judiciário. Qualquer coisa você somente na justiça, não quer nem saber. Naquela época não existia isso, entendeu? Propagação até o talo não dava nada. Hoje em dia é complicado. O cara via uma varinha, te dava com a vara em você ali, bah! Você não podia falar nada, não, tinha que aceitar, entendeu? Hoje em dia o cara não pode botar uma em cima de você. Entendeu? Naquela época não. Naquela época não existia isso. Mudou muita coisa, mudou muita coisa hoje. É para melhor. Eu acho que está um pouco mais fácil do que daquela época. Tá? Mas não me arrependo. Entendeu? Foram 2 anos que eu nunca vou esquecer da minha vida. Tá? E como você perguntou, quando nós chegamos lá, nós chegamos no domingo. Né? Fomos recebidos lá pelo oficial de dia ao corpo de aluno, né? E fomos direto para o almoço. Assim que nós chegamos, a turma toda, né? Aí você é chamado de bicharal. Será que hoje ainda é assim? Eu acredito que ainda seja chamado de bicharal. Bicharal, cara. Primeiro ano é sempre o bicharal, é o bicho da escola. Né? É chamado de bicharal. Aí você já tem, obviamente, se você está chegando no primeiro ano,
né? Você já tem, lá na realidade são 4 séries. Primeira, segunda, terceira e quarta série. Você é o primeira série. Aí você já tem o quarta série, tem o terceiro e tem o segunda série que já está lá. Que já conhece o ritmo da escola, você não conhece nada. Então, quem vai tomar conta de você é o quarta série. Entendeu? São os veteranos, os últimos lá. É o quarta série vai tomar conta de você. Né? Aí, quando você chega lá, você é recebido pelo oficial de dia do CA, entendeu? Não é recebido pelo comandante da escola, só vai ser com esse comandante da escola ou na segunda-feira. No domingo é o oficial de dia do CA. Né? Aí te levam para onde vai ser teu alojamento, já tem lá teu armário, com teu nome, tudo direitinho, entendeu? Aí já te mostra, ó, tá vendo isso aqui, ó? É todo dia esse padrão aqui, é cama alinhada, arrumadinha, lençol esticado, entendeu? A manta tem que estar alinhada, todas as mantas, e olha assim, só posso ver uma linha só, aí daquele que estiver fora, entendeu? Então tu vai ter que aprender a dobrar essa manta, né? Aí tu guarda com as coisas e vai para o almoço. Aí quando chega lá no almoço, né, aí vai almoçar e já começa ali, na minha época já era assim, ali que já começa a aprender boas maneiras, entendeu? Meu filho, pessoal, tem gente que chega e enche o prato, tem gente que come pouco, beleza. Mas aquelas pessoas que têm mania às vezes de encher o prato, o oficial ia lá e chegava assim, meu filho, por que isso aí? O negócio está ali, ó, não precisa querer comer de uma vez, não. Tá com fome? Come, vai lá e repete. Aqui você vai aprender isso daí, ter boas maneiras. Então a gente já pensava os primeiros puxões de orelha, né, nas pessoas. Aí depois a gente saía dali, ia para a sua higiene, para seus dentes, aquele negócio todo, e já voltava de novo para o pátio do CA. E já começava as palestras do quarta série, as cobranças, entendeu? Te ensinando como é que era o ritmo da escola. Né? Os próprios alunos do quarto ano faziam isso. No quarto ano já vão fazendo isso contigo. Né? Aí te apresenta os teus sargenteantes, né? Você tem os teus sargenteantes e tem os teus oficiais. Sargenteante é o cara responsável pelo pessoal. Pelo esquadrão, pela esquadrilha. Pelo esquadrão é um oficial. Esquadrilha é menor que esquadrão. Esquadrilha é menor que esquadrão. Entendeu? E é ele que trata da documentação, sargenteante, escala de serviço, né? Exatamente. Entendi. Então eram 4 esquadrilhas. Né? E, obviamente, 4 sargenteantes. Né? E 2 esquadrões. E eram 2 oficiais. Né? E aí, na segunda-feira, você ia para o cinema, aonde você ali era apresentado o comandante da escola, entendeu? E os demais oficiais dessa escola também. Depois dessas apresentações, tu saía dali e ia para buscar o seu uniforme. Né? E existia o comandante do corpo de aluno, que era um major. E esse major, aí é de cada um, depende de quem vai estar lá na época, né? Tem major que é uma mãe, agora tem major que é um carrasco, né? E eu peguei logo um carrasco de logo cara. De começo, tira logo o verrilo tudo de uma vez. Peguei logo um carrasco de cara que era major Adilto, o nome dele. E a teoria dele é o seguinte, primeira série só corre, primeira série não anda. Não anda, só... Tudo fazer correndo, tudo. Segunda série anda em passo ordinário e terceira e quarta série anda normal porque são os alunos da escola, entendeu? E aí tu saía do rancho correndo. Isso é muito engraçado. É muito engraçado, vai sair correndo. Saía correndo, entendeu? Aí de você se olhasse, eu disse você correndo. Aí fomos para o almoxarifado, pegar nossas fardas, né, nosso fardamento, na roupa de cama, aquelas coisas todas, e correndo. E eu lembro que eu vinha com aquela trouxa de roupa, né? Trazendo no ombro, né? E quando eu cheguei perto da casa do brigadeiro, que era perto do meu esquadrão, eu comecei a andar. Ele estava lá em cima, ele viu, ô bicharão, tu tá andando. Já tomou um mijadão logo no correr. Eu fui querer correr, a trouxa caiu no chão. E eu catando a roupa para fazer a trouxa de novo, meu Deus do céu, cara.
Mas é divertido, entendeu? Tinha diferença assim, na farda, tinha diferença do aluno do primeiro ano pro do quarto ano? Como é que ele identificou lá de cima da casa dele que tu era do primeiro? Primeiro que eu vinha do almoxarifado com a trouxa na Então ele já sabia que tu... Entendeu? Tá. E eu tava paisano. Tá. Mas na farda tinha diferença, não? Depois na farda tem um tracinho, primeira série. Tracinho, era um reto mesmo. Só divisa, é um tracinho, tá? Reto. Aí, segunda série, 2 tracinhos. Terceira série, 3 tracinhos. Quarta série, 4 tracinhos. Entendeu? Entendi. É assim que ele vê. Mas eu tava paisano. Aí já sabia, tava com a trouxa na mão. Com a trouxa na mão, já sabia que era bicharão. Entendeu? Aí naquela semana você chega na escola, aí você tem, na escola você tem os cariocas, tem os gaúchos, tem o pessoal do Nordeste, né? Aí você começa a ter palestras, né, na escola, porque eles vão começar a te ensinar praticamente o que é a vida lá, entendeu? Para que muitos alunos ali, porque eu vou falar um negócio que depois vocês cortam. Eles falam que a gente tem que tomar cuidado com as muvucas. O que é uma muvuca, pô? Mulheres vulgares do corpo de amor. Não tinha mulher na escola, mas era lá fora. Era lá fora. Quando você, depois da quarentena, né, que abriam-se os portões para você, pô, aí tinha a RPM, que é uma praça que tem em Guaratinguetá, né, que o pessoal fala que a RPM é a rotação por minuto, que o aluno só fica rodando em volta daquela praça. Não tinha nada para fazer, ficava só na praça. Entendeu? E ali ficava as muvucas, né, porque as meninas que estavam doidas para arrumar um casamento. Na ESA o nome é Cuca. Cuca, muvuca, nossa senhora. Cuca, né? Então eles falavam tudo, contavam todas essas histórias pra gente, né, para tomar muito cuidado com isso daí. Eu me lembro até hoje, o sargento antes nosso falando, tem garoto aqui que eu tenho certeza que nunca ganhou uma língua na minha garganta, vai ganhar pela primeira vez, vai se apaixonar, aí vai ser formando casa. Vai formar num dia, vai casar no outro. E na época nossa não podia ser casado. Para entrar hoje também não pode não. Pra entrar casado. Na ESA não pode, na EA eu não tenho certeza, vou pesquisar isso. Vou pesquisar. Não pode ter filho, na ESA não pode ter filho também. Na época não podia. E também não podia mulher, né? A gente tá falando aqui ainda agora, só entravam homens, né? Só homens. Aí a gente tinha todas essas orientações aí lá dos sargenteantes. E essa semana, naquele final de semana, era assim, eles iam te liberar naquele final de semana para tu ajeitar a tua farda. Aí por isso que eu falei que tinha os carioca, tinha os gaúchos, tinha os nordestinos, né? Então o pessoal que era carioca e paulista, digamos assim, o pessoal que tem facilidade de vir em casa, trazia a farda para casa e consertava. Sua mãe, sei lá, para consertar. E o pessoal que é do Nordeste, alguns que não tem essa posição, porque é muito longe, aí eles iam para a alfaiataria lá fora, né? Que já tinha as alfaiatarias já esperando esse pessoal lá, né? Para ganhar dinheiro do aluno. E era bem mais caro, né? Sempre foi, né? Aí você vem para casa nessa semana, tá entendendo? Você vem para casa nesse final de semana, ajeita a tua farda e na segunda-feira você já chega com revista de uniforme. Você já tem que entrar em forma fardado, entendeu? E com a sua farda alinhada. O alinhado era com vinco já? Tinha vinco no camuflado na época? Eu estava conversando com o Lucas aqui no último podcast, né? Galera que está acompanhando a gente provavelmente deve ter ouvido já o podcast. Eu fui falar para ele se ele sabia o que era vinco, ele falou que não sabia. Hoje tem ainda, hoje não tem mais. Antigamente que tinha, né? E eram todas as fardas. Não era só as de passeio, o camuflado também. Todas as partes tinha que ter um vinquinho aqui. E é um saco fazer aquilo, tinha que passar goma, não era também? Nossa. E então, nesse retorno, na segunda-feira você já tinha que estar lá, né? Aí existia um ônibus da associação da escola, que trazia o pessoal para o Rio, que levava o pessoal para São Paulo também. Então esses ônibus traziam a gente, né? Não é grátis, são de empresas particulares. Aí quem cuida disso é a associação da escola, formada pelos alunos, 4ª série e 3ª série, né? E esse ônibus te traz para o Rio e te leva de volta para a escola, entendeu? Tinha um horário marcado, né? Tem um horário marcado direitinho. Isso. Você tem o pernoite lá, domingo, tá? O pernoite é 10 horas da noite. Tinha que estar lá 10 horas da noite. Aí provavelmente saia do Rio, sei lá, 5 da tarde, 4 da tarde. Por aí,
entendeu? Lá a EAR, né, tem essa facilidade porque é um centro só em Guaratinguetá. Isso. A ESA, para quem tem interesse de fazer a ESA até hoje, ano de 2022, a primeira fase, né, o ano de formação básica do militar, ele é feito em 13 OMs, 13 organizações militares. Então, são quartéis que eles são convertidos em quartéis de escola, né? Por exemplo, eu fiz no 10º BI, lá em Juiz de Fora, e lá era um quartel-escola. Era uma das 13 OMs que formavam o militar na formação básica. E só depois do primeiro ano de formação militar, que a gente ia para as escolas. A SLOG aqui no Rio e a ESA lá em Três Corações, né? Aí não tinha essa facilidade. Na ESA tinha os ônibus, né? Na SLOG aqui também tinha, né? Mas quando você está falando em Guaratinguetá, era mais fácil porque era um centro só. E eram 300 e pouco, né, que você falou? A quantidade de vagas. 324 anos, mas a escola, minha turma era uma das menores turmas que entrou para especialista, entendeu? Normalmente a especialista botava por ano 1.000 alunos. Caraca, era muita coisa. 500 por ano, entendeu? A minha foi uma das menores, 324. Entendeu? Então foi isso aí. Aí, primeira série, você vai estudar pra caramba, não tem jeito. Lá tem aula, né? A gente conversou também isso um tempo atrás, né? Você tem aula de várias matérias lá. Então, na minha turma, praticamente foi a última turma que aconteceu isso, né? Na primeira série você tinha todas as matérias básicas, português, matemática, física, inglês, química, eletricidade, redação, não? Teoria de voo, eletricidade básica, tinha uma outra também, que era eletricidade básica, que você fazia no galpão. Isso. E uma parte de metalurgia, que você tinha que fazer uma pecinha, tá? Que eles levavam você para o galpão, te ensinava desenho. Era bem amplo, né? Inglês técnico. O que acontecia? Na minha turma, a matéria que mais reprovou foi inglês e desenho. Entendeu? Eu já tive a grande facilidade, porque eu era desenhista. Foi e tirou de letra. Tirei de letra e ainda ensinei muitos colegas. Ajudou a galera. Ajudei a galera. Mas eu tive colegas que ficaram reprovados nisso daí. E a gente, no primeiro ano. É isso que eu queria te perguntar. Eu não sei como é que tá hoje, não sei se ainda é assim, né? Mas você tinha dito para mim há um tempo atrás, aí vamos trazer aqui para a nossa conversa, que você poderia ficar de recuperação, né? Você ficava de recuperação. Você tinha. Deixa eu lembrar aqui. A média para passar era 7. Tinha que tirar 7. Se você não conseguisse, você ia para a segunda época. Isso. Era uma outra prova. Porém, era assim. A prova que você fazia era só aquela matéria que foi dada, digamos assim, dentro daquele bimestre. Uhum. Tá? Você não conseguiu tirar a média 7. Aí você ia para a segunda época. A segunda época já englobava mais matérias. Não pegava só a matéria do bimestre. E a média, se eu não me engano, caía para 6. Entendeu? E se você não conseguisse ainda tinha uma terceira chance, que era a final, a prova final. Porém, a prova final era a matéria toda. Matéria toda do semestre, né? Porque era de 6 em 6 meses. Toda que você viu, entendeu? Matéria toda. E mais puxado, entendeu? E mais puxado. E se você não conseguisse tirar 6 de novo, você era desligado. Desligado do curso, saía da aeronáutica. Mandado embora para casa. Então não existia possibilidade de reprovar, só tinha essa possibilidade de fazer a segunda época. Então forçava a galera a estudar, né? Se preparar. Tu chegou a ver casos desses? De pessoas? No primeiro ano, eu te falei, desenho em inglês reprovou. Eu lembro do Cunha, que ficou reprovado em inglês. Aí teve um outro colega que ficou reprovado em desenho. Nós tivemos os 3 casos na primeira série. Até aqui, até um pouco tempo, tinha um rapaz que a gente sempre encontrava com ele aqui. O nome dele era Cabral, se chama Cabo. Ele era cabo da aeronáutica. Ele passou
para especialista, né? E foi reprovado em desenho. Caramba, cara. O cara vai lá pra dentro, se mata de estudar, passa, chega lá, reprova na matéria. Aí, e na quarta série, nós tivemos um colega que foi desligado. Eu não lembro se ele foi desligado em eletrônica ou foi desligado em redação. Entendeu? O nome dele era Porto. Quarta série, a gente No último ano. se formando e ele foi desligado também, que não conseguiu, entendeu? A média. Cara, deve ser um Na minha baque. turma, o que aconteceu? Na minha turma, na turma anterior, porque o aluno lá, né, é igual o militarismo mesmo. Quanto maior a patente, maior a responsabilidade. Então, na primeira série, ele tinha serviço de plantão de alojamento. O serviço vai mudando também de acordo com os anos. No terceira série, ele já tira aluno de dias esquadrilha. E o quarta série, ele já tira aluno de dia ao corpo de aluno. Então, é ele que apresenta para o comandante do CA, comandante do corpo de aluno, porque todo dia tem formatura. Na hora do almoço tem formatura todos os dias. Tem formatura na hora do almoço e tem formatura no arriamento da bandeira. A bandeira é hasteada na hora do almoço, meio-dia, com formatura e apresentação. O comandante do CA e às vezes até mesmo o brigadeiro, o comandante da escola. E às 18 horas, né, tem o arriamento do pavilhão nacional, com formatura também. Porém aí já não está, o comandante do CA já não está. É apenas o oficial de dia ao CA. Né? E quem faz a apresentação do corpo de aluno todo para o comandante é o quarta série. Um aluno. Um aluno, entendeu? Os terceira série, digamos assim, que são comandantes de esquadrilhas, eles apresentam para esse aluno. Todo mundo apresenta para esse aluno. Esse aluno recebe toda a apresentação e ele faz a apresentação na escola para o comandante do corpo de aluno. Né? E um desses alunos, parece que na hora de fazer a apresentação, usou uma concordância errada. O comandante não aceitou isso aí. Entendeu? Aí de castigo, isso aconteceu para a turma, se eu não me engano, um ano antes da minha. Foi a branca, depois veio a amarela e eu era azul. Tem cores para cada turma. Tem cores, cada turma. É verde, amarelo, azul e branco. Né? Aí na minha turma, nessa turma, ele pegou e mandou que o quarta série. Porque o quarta série, o que acontece? Na quarta série, na minha época era assim, quarta série, você praticamente já não estudava praticamente mais nada. Tá? Você só saía para fazer estágio nas unidades da FAB. Entendeu? Você fazia estágio no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entendeu? Era dividido. Entendeu? Então tu passava praticamente a tua quarta série fora da escola. Entendeu? Eu, por exemplo, eu vim estagiar aqui no Parque dos Afonso. Entendeu? A gente só voltava para a escola praticamente para se formar. Entendi. Você voltava para a escola assim, digamos assim, com talvez um pouco mais, uns 21 dias faltando para você se formar, porque você chegava na escola apenas para treinar, treinamento para formatura. Entendeu? Entendi. Então, quarta série, ele já não estudava mais. Esse comandante, ele ficou chateado, o que ele fez? Não, ele só vai voltar antes do estágio, aula de português e redação. Caraca, só porque o cara errou a concordância, né? Exatamente. Aí ele fez isso. Com a branca foi mais leve, não tinha cobrança nenhuma, apenas queria que os caras tivessem em sala de aula, entendeu? Mas não tinha prova, não tinha nada. Os caras já eram quarta série. Na amarela, 6 meses depois, botaram prova, redação na quarta série, contando para a média final. Teve um quarta série que foi reprovado. Por causa dessa prova de redação que criou, por causa de um aluno antes que deu mole na hora de apresentar. Exatamente. É brabo. Isso é militarismo. Isso é militarismo. O cara foi desligado. Quarta série, praticamente, a dias de se formar, foi desligado. Entendeu? Pô, não consigo nem imaginar. Consigo nem imaginar a pele desse cara. E na minha turma foi a mesma coisa, entendeu? Foi a mesma coisa. Então nós tivemos aula de português
e redação na quarta série. Trabalhamos por estágio, fizemos o estágio, voltamos antes, aula de português, redação, entendeu? Com média, contando para média, entendeu? Teve gente que a média despencou. Nessa turma mesmo na amarela, que eu te falei, da turma anterior, ainda tem um caso engraçado. O 01, a especialidade dele era manutenção de aeronaves, que são, na minha época, eram 24 especialidades. Né? E a dele era, por exemplo, o 01 da escola, o primeiro colocado, era manutenção de aeronaves. Mas ele que escolhe, ou não? Não, você faz um psicotécnico lá, Ah, é? entendeu? Aí, dentro desse psicotécnico, eu não sei como é que... Agora não, agora você Já entra com a especialidade. Na minha época não era assim. Você entrava e lá você era escolhido pela especialidade. Exatamente. Entendeu? Então esse 01, ele deixou de ser 01 para um cara que era de administração, da especialidade de administração. E a especialidade de administração, ela praticamente passa na escola só estudando português e redação e digitação. Então, o cara levou muita vantagem em cima do outro que está aprendendo tudo de avião, pô. E esse outro não está aprendendo nada de avião, só está estudando português e redação. Português e redação. Então esse cara já chama muito melhor. Né? Aí eu lembro que houve um conselho, porque o cara passou ele na média. Entendeu? Na média final, o cara de administração, né, que era até muito meu amigo, passou ele. Aí houve um conselho, o pessoal, não, negativo. Aí realmente é uma desvantagem muito grande o cara que é da especialidade de mecânico de aeronaves ou o cara que é de administração. Mas essa classificação servia para quê? Para escolher o quartel que ia servir? Você escolhe para onde você quer. Ah, eu quero ir para o Nordeste, eu quero voltar para o Rio, entendeu? Entendi. Então, normalmente você só quer voltar para o Rio de Janeiro. Quem é carioca quer voltar para o Rio. Né? Então o cara estuda nesse intuito aí. Entendeu? Mas na minha época não houve isso não abriu uma vaga para o Rio de Janeiro. Ainda tem essas peculiaridades, né? Você está falando aí, Luiz, que no primeiro ano tinha essa gama de matérias para estudar, né? É um pouquinho de cada coisa. Primeiro ano, né? E você falou que foi escolhido pela arma. Arma não, né? No caso da aeronáutica é especialidade. E aí você é escolhido. Acabou o primeiro ano lá. Acabou o teu primeiro ano estudando aquelas disciplinas. Você automaticamente vai para o segundo ano. No segundo ano você já tem a sua especialidade? Qual é a diferença do primeiro ano para o segundo? Então, a partir do segundo ano tu vai estudar só a especialidade. E se tu não gostar da especialidade? Por exemplo, você é mecânico de aeronave? Sim. E se você quiser ser de administração, você não poderia? Não poderia. Caramba, tem gente então que... Eu poderia até, na hora que... Porque como é que é a escolha da especialidade, né? Vem para você lá, por exemplo, são 24 especialidades. Aí, de acordo com o psicotécnico que você faz lá dentro, né, na minha época foi assim. Aí você tem direito a escolher, por exemplo, abre para você 10 especialidades. Ou abre para você 24. Ou abre para você só 15. E você vai escolher as tuas 10 preferências. Tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, eu quero isso. Mas isso não quer dizer que você vai pegar a primeira que você escolheu. Aí vai depender da nota, ou não? Não, pô. Entendeu? Não, ó, eu escolhi lá, vamos lá. Você escolhe lá, manutenção, mecânico de aeronave, desenho, fotografia, administração, eletricidade, edificações, né? Você escolheu essas 10. Não quer dizer que eu vou pegar a primeira. Eu posso ser o 01. Entendeu? Mas ela pode me dar, por exemplo, vou dar fotografia para ele. Aí quem vai ver isso é a psicóloga lá. E tu não pode se opor. Foi para fotografia. Não quer, tem que pedir para ser desligado. Seria isso? Sim. Caraca, é aceitar ou aceitar? Aceitar ou aceitar. Beleza, aí no segundo ano, tu já tinha tua especialidade, escolheu, você falou que tinham 24, hoje em dia é bem diferente, então eu nem vou ficar batendo muito nessa tecla, porque já mudou bastante coisa. Aí no segundo ano, qual era a diferença do teu estudo no segundo ano para o primeiro? Aí depende da tua especialidade, tu vai estudar as matérias, entendeu? Ligadas à tua especialidade. No teu caso foi mecânico de aeronave, o que tu estudava lá então nessa especialidade? Aí você vê matemática, entendeu? Você vê química, aí você começa a estudar sobre o que é o avião, o
a mecânica do avião, como o avião voa, entendeu? Sistema de hidráulico do avião, sistema elétrico do avião, sistema de trem de pouso. Tudo técnico ali tudo técnico, de mecânico. Tudo técnico de mecânica. Aí você falou também antes que tinha uma diferença no serviço de ano para ano. No primeiro ano era o plantão de alojamento. Chama de plantão? Plantão de É o cara que toma conta do alojamento para ver se tem alguma coisa fora de ordem, Isso. se sumir. Só Só tomando conta ali. tomando conta. No segundo ano o serviço era o quê? Você é auxiliar do aluno de dia de esquadrilha. O que é essa especialidade? O que o cara fazia esse serviço? Ele é, porque são, como eu te falei, eram 4 esquadrilhas. Isso. 2 em cima, 2 pavimentos, 2 em cima e 2 embaixo. Aí era tipo assim, primeira esquadrilha, segunda, terceira e quarta esquadrilha. Né? Aí você tem um aluno de dia a primeira esquadrilha, que é o terceira série. Um aluno de dia a segunda esquadrilha, um aluno de dia a terceira esquadrilha, um aluno de dia a quarta esquadrilha. O segunda série, ele é auxiliar Desse aluno, cara. entendeu? É auxiliar do terceira série. A missão é dele, o outro auxilia. O outro auxilia, o E, outro ajuda ele. e esse aluno de dia, ele faz o que especificamente? Então é ele que faz o pernoite, para ver se está todo mundo de forma. É ele, digamos assim, que não deixa fazer zona nos alunos. Aqueles pagodinhos, que tem sempre um cara que quer bater um pagode lá. Ordem na casa, entendeu? Ele que comanda tudo e que anota também. Se alguém desrespeitar, ele anota e pune. Ele pune, entendeu? Porque o sargenteante ele não fica lá, o tempo todo. O sargenteante ele cumpre a missão dele que é até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde ele vai para casa dele. Aí quem assume? É o aluno, O aluno de dia, que é o cara do terceiro ano. Entendeu? O aluno de dia esquadrilha. Ele que é o xerife, ele tomando conta de tudo. Entendi. No segundo ano, então, o cara acabou lá, tem as especialidades, ele estudou português e matemática, reduz o número de matéria, né, pelo que você falou. Não, a matéria básica em si reduz. Ele só vai estudar o basicão, digamos assim, porque quando eu falo básico, português, matemática, química, se for intrínseca a especialidade dele. Se não for, ele não vai ter. Tá? Inglês técnico ele vai ter, não adianta. Inglês técnico você vai levar até a terceira série. Não tem jeito, os manuais, quase todos deveriam estar em inglês. Exatamente, é tudo em inglês. Entendi. Né? Então, as matérias intrínsecas à tua especialidade, você ainda vai ver. Mas o restante é voltado só para a tua especialidade, entendeu? Bom, então isso deve explicar um pouco, né? Por que hoje, né, a prova tem inglês. Na tua época que você falou, não tinha o inglês, mas tinha muita aula de inglês lá dentro, inclusive o técnico, e reprovava. Então, talvez tenha sido esse o motivo do inglês hoje ser exigido antes. Inclusive o BCT, né, o cara controlador de tráfego aéreo, ele tem um inglês, inclusive, mais avançado do que esse. Beleza. No terceiro ano, aí tu falou do segundo, aí no terceiro ano... No terceiro ano você continua estudando especialidade, entendeu? Continua dentro da especialidade. Aí vamos dizer assim, você fica mais folgado? Não, você não fica mais folgado, entendeu? Você continua estudando especialidade. E no quarto ano você, eu não sei como está hoje, tá? Mas no quarto ano você sai para o estágio. Aí faz o estágio no corpo de tropa, né? Beleza. Nesse estágio, aí você atua como sargento já? Não, você lembra como é que foi? Como aluno. Vai, fica ali colado no sargento para aprender. Exatamente. E praticando as coisas que você aprendeu lá na escola. Vai te ensinando, entendeu? Vai te dando um pouco da experiência, passando um pouco da experiência dele do dia a dia. Entendeu? Uma coisa que a galera pergunta muito, Luiz, aí eu vou mandar essa pergunta para você, assim, muita gente que gosta do exército fica sempre meio receoso com os acampamentos, aquele negócio de verniz e tal, sugação. E na aeronáutica, lá na escola, tem acampamento? Hoje, não tem? Hoje eu não sei como está lá. Na minha época, você fazia o acampamento na primeira série, entendeu? Na primeira série você saía com um acampamento, você ficava nesse acampamento durante a quarentena, enquanto você estava naquele período de internato, né? 3 dias desse período, que eram 40 dias, você ia para o acampamento. Entendeu? Você ia passar 3 dias no acampamento. Então, por exemplo, eles esperavam o dia que o tempo estivesse chuvoso, horrível, entendeu? E nesse período era marcado o acampamento, né? Então você ia para um local realmente de mata fechada, entendeu? E lá você
realmente exercitava essa prática aí de sobrevivência na selva. Entendi, Entendeu? entendi. Justo. Um diazinho, uma semaninha para pegar isso aí. E outra coisa também que a galera pergunta bastante, e até eu fico curioso para saber disso, né? E tiro, arma, na aeronáutica, há esses treinamentos de tiro? Não há? Não, é uma das matérias que você tem é a parte de material bélico, entendeu? E você tem a prática. E aí tira pistola, fuzil? Todas as armas que você possa usar dentro da Força Aérea Brasileira, entendeu? As específicas para... Pistola, HK, carabina... Aprende entendeu? com Aprende todas as armas que todas tem as lá. armas. Isso é interessante. A E maioria... tem a matéria sobre essas armas. Tem desmontagem, Armamento. montagem, tudo isso. Legal. De primeiro, segundo escalão, de repente, né? Especialidade, armamento. Bem, interessante. E tem a especialidade também armamento, entendeu? Existe a especialidade. Especialidade de armamento, mecânico de aeronave, então tem, né? Entendeu? Entendi. Mas todos os alunos aprendem sobre armamento. Serviço armado não tira enquanto Oi? aluno. Tira serviço armado. Eu tirei de HK. Entendi. Entendeu? Tira serviço armado. Interessante. Ou seja, você só tira o serviço armado depois que você dá tiro. Tem que aprender primeiro, né? Primeiro Justo. você Não tem como. Imagina, dar uma arma... Primeiro você aprende, para depois, entendeu? Você tirar serviço armado. É até engraçado dizer isso, cara. Mas eu vejo aí nas redes sociais todo mundo perguntando, gente, até quando publica alguma coisa sobre arma, o pessoal já abre logo o olho, caraca, legal, quero dar tiro, não sei o quê. Mal sabem eles que depois que tu aprende a tirar, o serviço fica mais sugado, você fica mais lá dentro, é mais cobrado, muito mais responsabilidade que você tem que ter depois que você tira serviço com o fuzil, né? Você não pode sair de perto do fuzil quando você tá com ele, é cautelado, né? E aí, quer dar tiro. Todo cuidado é pouco, porque sempre você está sempre sendo vigiado por alguém, entendeu? E, por exemplo, eu tive colegas lá que foi brincar com a HK de virar assim pro outro, o sargento viu, pô, ficou 4 dias preso. Por causa de brincadeira boba. Que poderia até causar um acidente, né, drástico. Isso, aí teve um outro colega lá que a pistola, na hora que ele foi tomar banho, na hora que ele foi tirar a pistola para botar em cima da cama, deixou cair, a pistola disparou, quase que teve um acidente. Olha isso, deve ter ficado preso também, detido por conta disso. Ficou detido por causa disso. Entendi. Vamos avançar um pouco, Luiz, essa parte da escola aí, acho que já deu para clarear um pouquinho a mente da galera e depois a gente, né, já tá um pouquinho mais... Está um pouquinho mais para frente agora, né? Já mudou um pouquinho a escola, com certeza algumas coisas continuam e outras mudaram também. E aí depois que você se formou, vamos falar um pouco dessa trajetória aí. Eu me formei em 84, julho de 84. Eu fui para São José dos Campos, né? Fui trabalhar no, hoje é DCTA, e na minha época se chamava CTA, Centro Técnico Aeroespacial, né? Eu fui trabalhar no X-20, que eram institutos de pesquisas. Lá o CTA trabalha muito com pesquisa, né? Eu fui trabalhar lá né, na parte de pesquisa, na parte de... Como é que eu posso dizer? O certo seria ensaios não destrutivos, ou seja, eles ensaiam muito a fadiga das estruturas das aeronaves, entendeu? Então, quando eu me apresentei lá, eu continuei praticamente estudando, porque para você trabalhar nessa área, você tem que fazer os cursos, né? Aí eu tive que fazer os cursos são lá mesmo, no CTA, né? Então eu fiz o curso de líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, raio-x, né? A mesma coisa que se usa no corpo humano em relação a raio-x, ultrassonografia, você faz uma aeronave também, entendeu? Para você ver como é que está a fadiga, como é que está a estrutura da aeronave em si, entendeu? E a gente estava para inaugurar um laboratório de trem de pouso, entendeu? E você vai estudar o toque da aeronave, entendeu? Aquele, digamos assim, o trem de pouso dela, quanto tempo e a durabilidade dele, tá entendendo? Apesar dele já
por exemplo, normalmente já vem da fábrica, né, digamos assim, de uma Embraer ou de uma Lockheed, tá? Já com aquele tempo de hora, entendeu? O DCTA, ele continua estudando isso daí, entendeu? Para ver se consegue até aumentar o tempo de vida útil dessas peças ou até mesmo diminuir para evitar acidentes. Isso aí. Entendeu? Interessante. Então eu fui trabalhar nessa área. Aí fiquei trabalhando nessa área durante 2 anos lá, né, em São Paulo. São José dos Campos. São Paulo, né? São José dos Campos, São Paulo. Né? Aí saí de lá, pedi transferência para o Rio, aí vim para o Parque de Material Aeronáutico do Galeão. Ali eu fiquei praticamente 20 anos no Parque de Material Aeronáutico do Galeão, trabalhando com o C-130 Hercules. Gigante Hercules, gigante, muito grande esse avião. Direto, né? Aí depois eu fui convidado aqui pelos Afonso para vir para cá. Aí eu vim para cá e fui voar C-130. Aí mudou o avião. Não, continuei nele, porém agora eu estava voando, entendeu? Quando eu estava lá no Galeão eu não queria voar. Né? Não queria voar, porque eu queria fazer minha faculdade, aquele negócio todo, né? Porque tinha surgido, o que acontecia? Antes de eu me formar, como é que era a vida pregressa, digamos assim, do sargento especialista da aeronáutica, né? Você tinha até 84, você poderia, depois de 5 anos de formado sargento, você poderia fazer prova para oficial especialista, tá? Que era essa escola de formação de oficial especialista, era em Curitiba, se chamava EOIG, né? Só que independente da especialidade, você saía infantaria, a especialidade que você se formava era infantaria. Aí, quando foi em 84, antes de eu me formar, acabaram com a escola, fecharam a escola. Ou seja, ou você fazia, para você virar oficial, ou você fazia a prova para a AFA, na Academia da Força Aérea, entendeu? Ou poderia fazer para o Exército, como eu tive colegas que fizeram o Exército, aquela lá de Salvador, inclusive, né? Aí beleza, fora isso você não ia ser sargento, ia ser graduado e ia morrer graduado, ponto. Né? Até suboficial. E é como eu falei para você, e digamos assim, para generalizar, o tempo de promoção era de 7 anos. Eu ficava 7 anos como terceiro sargento, depois ficava 7 anos como segundo sargento, 7 anos como primeiro sargento. Só aí já foi 21. Aí ia sub, entendeu? Eu esperava dentro dos 30 anos, entendeu? E aposentado. Reserva, né? Quando foi em 90 e alguma coisa, eles resolveram reabrir a escola de oficial especialista da aeronáutica. 6 anos depois, 84 para 90. 90 e alguma coisa, entendeu? Abriu a escola, só que eles abriram com a seguinte colocação: só poderia fazer a prova para oficial especialista quem tivesse nível superior. Se você não tivesse nível superior, estava fora do jogo, entendeu? Aí isso fez com que muita gente corresse para fazer as faculdades para poder fazer a prova oficial especialista. E assim veio, né? E logo depois, na sequência, eles abriram também um quadro que se chama, foi o quadro que eu entrei, que é o EAOF, né? Você faz a prova, entendeu? Pro oficialato, né? Se você passar, você vai para Minas, vai estudar lá em Minas, que eles chamam, não fala nem que você vai estudar, você vai fazer um estágio de 3 meses, entendeu? E vai sair de lá segundo tenente, podendo chegar até capitão. Entendi. Tá? Mas tu tinha que estar num nível, uma graduação específica ou poderia fazer a qualquer momento? Não, a princípio eles abriram só para os suboficiais. Entendi. Depois eles abriram para o primeiro sargento com o CAS, porque na especialista é diferente do Exército. No Exército você já podia fazer o CAS como... CAS com 10 anos, 10 anos já faz o Era CAS. segundo sargento, né? Vocês poderiam fazer, a gente lá não, a gente aeronáutica podia fazer um CAS como primeiro sargento, entendeu? Não podia fazer antes. Então depois eles fizeram isso daí. Antes você só podia fazer o EAOF,
como suboficial. Aí depois não, depois eles puxaram um pouco, né? Primeiro. Você pode fazer primeiro com o CAS, desde que você tivesse o CAS, né? O seu aperfeiçoamento. Então, quando eles abriram o EAOF, né? Eu já era primeiro sargento bem antigo, entendeu? E eu não achei vantagem. Fazer a antiga. Fazer o oficial especialista. Tu preferiu fazer... Entendeu? Porque eu ia para Minas, ia ficar 2 anos estudando em Minas, entendeu? Para sair oficial. O outro, eu ficava apenas 3 meses e saía oficial. Qual era a vantagem do outro, né? Dos 2 anos? Você vai até coronel. Tá? O outro dos 3 meses você vai só até capitão. Mas dependendo da tua idade... Não dá tempo de chegar lá. Você não chega, entendeu? Então eu fiz essa matemática e eu falei, não compensa. Não compensa eu fazer um oficial especialista. Tá entendendo? Então, aí eu estudei, né? Fiz tecnólogo em construção civil e eu falei, vou esperar para fazer o EAOF. Né? E a prova do EAOF era uma prova em que as matérias que você tinha que estudar era português, redação e regulamento, e a tua especialidade, é óbvio, né? Aí eu comecei a me preparar para fazer essa prova, entendeu? Aí eu estava voava muito, entendeu? Então eu tentei, se eu não me engano, umas 5 vezes. É uma prova difícil? É uma prova difícil. E não tem vaga para todo mundo, né? Não tem vaga para todo mundo. Então eles só abrem lá. De acordo com a tua especialidade. Aí tem uma classificação e, por exemplo, abre 2 vagas para mecânico de aeronave. Então tu tinha que ficar em primeiro ou em segundo? Para controlador, 50 vagas. Para mecânico de aeronave, 2 vagas. Ainda é assim hoje, Luiz? Ainda é assim. Tem essa Hoje em dia, a administração é a menina dos olhos. É o que tem mais. É o que tem mais, entendeu? É administração e controlador. O resto é 3 vagas, 2 vagas. Então hoje o cara que está lá, é sargento, entrou como pela EAR, especialista. Sim. Ele sendo o primeiro sargento e tendo CAS, ele pode fazer a prova para oficial. Ele só pode fazer nesse momento, não tem nenhum momento anterior a ser primeiro sargento. Eu ia falar, o que aconteceu? Tinha essa que eu te falei, que ele tendo nível superior, ele poderia fazer a prova oficial. Hoje existe essa ainda? Fechou. Fechou de novo? Fechou, eita. Acabaram de fechar. Fechou agora, esse ano. Foi esse ano que eles fecharam, entendeu? Eles fecharam de novo para o oficial especialista. Hoje o oficial especialista só no molde do EAOF, entendeu? Ou seja, primeiro sargento com CAS, tá? E aí sim você pode fazer a prova oficial. O tempo de promoção, que você falou que era de 7 a 7 anos. Você falou também há um tempo atrás, fora aqui do podcast, em off, você falou que mudou esse tempo de promoção hoje. Como é que está essa promoção hoje aí? Tem pessoas que vão levar até 10 anos para ser promovido. Não, mas de terceiro sargento para segundo, de segundo para primeiro, não é um tempo fixo, hoje em dia isso flutua? Na realidade, como eu falei para você anteriormente, você tinha um intertício mínimo de 4, entendeu? E máximo de 7. Entendi. Você podia ser promovido com 4 anos, entendeu? Que era muito difícil acontecer. Que a maior parte do pessoal ia tudo com 7 anos. Eu mesmo fui com 6 anos. Minhas 2 promoções foram com 6 anos. Entendeu? Eu não peguei nem mínimo nem máximo. Né? Porque tudo depende da tua colocação também na escola. Entendeu? Teve turma, depois da minha, que teve cara que foi promovido com 5 anos. Entendeu? Que tinha vaga na especialidade. Turma depois da sua foi promovido antes. Foi promovido com 5 anos, entendeu? Entendi. Então, mas hoje mudou de novo a regra do jogo, entendeu? Hoje o mínimo é 7, podendo chegar a 10 anos. Então isso é uma coisa interessante para a galera que vai fazer essa prova da EAR aí, né? A gente não, quer dizer, a gente sabe hoje sim que o cara já entra com a especialidade. Então já começa de agora. O cara que vai se inscrever para a prova, é importante que ele saiba as especialidades que tem. E, pô, eu quero ser mecânico de aeronave. Já tem essa parte que você está falando aí, que é o algo ruim de mecânico de aeronave, que tem sempre menos vagas para as promoções. Hoje tem mais vagas para promoção. Se ele... A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, tudo muda, né? Toda hora muda, alguma coisa na força, né? Mas hoje, a menina dos olhos é a administração. Então o cara que pede a especialidade de administrador ali,
ele tem mais chances, digamos assim, de ter uma promoção mais cedo, né? Sim. 7 anos uma média aí. Não, nesse nível aí não. Nesse nível, eu digo assim, o oficialato, se ele for querer um oficialato. Não, para promoção. Hoje o cara entrou lá, terceiro sargento. É igual. 7 anos, de 7 a 10. Independente de especialidade. De 7 a 10. E aí depende da colocação dele para ele conseguir ser promovido. Porque de 7 a 10 não tem um tempo fixo. Às vezes não é só a colocação, também depende do conceito dele, que você Entendi. todo ano você tem conceito, entendeu? Depende também de curso que o cara fez, depende de várias coisas. Entendeu? Todo ano você é avaliado. Entendi. Anualmente você é avaliado, entendeu? Eu como teu chefe, eu posso te avaliar, entendeu? E na hora da promoção lá, na CPG, que eles chamam, ele vê que você, ele não vai ser promovido por, como é que eles dão o nome? É por antiguidade... Merecimento? Merecimento, entendeu? Ele não tem conceito para ir por merecimento. Entendi. Entendeu? Vai ser atividade, então você vai ficar guardando vaga. Entendeu? Abrir vaga, você Com vai. merecimento não, com merecimento o cara vai. Então é interessante que a galera que entre agora, né, dê o seu máximo o tempo todo, porque a possibilidade de você ser promovido antes aumenta. E quando a gente está falando de promoção, não envolve só divisa, né? De terceiro para segundo, de segundo para primeiro. Envolve também o salário. Porque o salário ali de terceiro para segundo, a diferença é o quê? 600, 700 reais? Por aí. De terceiro para segundo, de segundo para primeiro também. Eu acredito que seja isso aí. O salto maior é quando você vai a suboficial. São os dois melhores saltos que o pessoal fala no militarismo, né? É você ir a sub e você ir a major. Major no caso para quem está como oficial. Quem está como oficial. Entendi. Pô, interessante. Uma coisa que você falou aí agora era uma curiosidade que eu tinha e que o Lucas, nosso convidado anterior, também estava já pensando em fazer. Ele nem comentou muito isso aqui não, mas em off a gente foi conversando. Que ele quer entrar, vai entrar agora como especialista, mas ele já sabia que poderia fazer essa prova para oficial. Então agora você está reforçando, né? Hoje não tem mais essa prova com a especialidade, mas você pode fazer sendo primeiro sargento com CAIS, e aí você faz essa provinha, tem a vaga. Inclusive tem um bizu que eles estão querendo mudar de novo. Ou seja, quando fala de mudar de novo, eles estão querendo botar só suboficial, entendeu? Tá, subir de novo, né? Demorar mais tempo para chegar. É bem provável que isso aconteça, né? Porque eles estão reajustando as coisas de cada força, né? Então, há comentários disso daí. Inclusive, até minha filha falou assim, pô, será, rapaz, quando chegar a minha vez eu vou ter que esperar aí. Tua filha é o que hoje? Minha filha é segundo sargento. Segundo sargento da aeronáutica também, e a especialidade dela? Administração. Administração. Então tu já deu o bizu pra tua filha pegar a parte boa. Legal isso aí. E aí, Luiz, assim, tira uma dúvida minha aqui que ficou lá para trás, talvez tenha ficado para alguém também. Quando tu saiu da escola, tu falou que foi para São Paulo. Essa escolha foi sua, para o lugar que você queria ir. O que aconteceu? Quando nós nos formamos, em 84, julho de 84, a aeronáutica estava inaugurando o 7º Comar. O que era o 7º Comar? Era o Comar responsável pela região norte, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Entendeu? Estava inaugurando o 7º Comar. Aí praticamente minha turma toda foi povoar aquilo lá. Não é 15 não. Foi obrigado. Impulsionar aí. Teve especialidade que o cara, 01 e 0 último foi pro mesmo lugar lá em cima. Entendeu? Cara, não teve nem oportunidade de escolher. Não teve oportunidade. Porque é assim, de acordo com o que abre para você, entendeu? Hoje tem, né? No final da escola deve vir uma lista lá com os lugares que pode acontecer de ter só o norte e você ter que ir pro norte. Foi o que aconteceu praticamente com a minha turma. Entendi. Entendeu? Aí, por exemplo, para mim, ainda bem que é pro São José dos Campos. Eu escolhi São José dos Campos, entendeu? Mais perto. Mas a maior parte da turma foi para Manaus, Boa Vista, inaugurar Manaus, Boa Vista e Porto Velho. Como é que funciona essa questão de transferência na aeronáutica? A gente falou bastante aqui do exército, mas não da aeronáutica. A aeronáutica é assim, né? Quais são os lugares do Brasil que você pode servir, que tem um destacamento da aeronáutica ou um quartel para poder servir? Então, você tem região norte, nordeste, né? Região sul, entendeu? Centro-oeste. Então tem o Brasil todo. Tem o Brasil todo. Ainda tem que buraco lá dentro da Amazônia. Também. Como cabeça do cachorro, Pefé, Tabatinga. E lá embaixo também tem, lá no sul, aquele jaguarão, aquelas coisas assim, não tem? Tem, pô. E transferência?
Então, a transferência da aeronáutica, ela não é igual a do Exército, entendeu? A transferência da aeronáutica é mais assim, normalmente é a pedido, entendeu? Qualquer momento você pode pedir? Não. Ou não? Tem um tempo mínimo? 2 anos, entendeu? Para você pedir por interesse particular. Você pede por interesse particular, você não ganha nada, você vai custear tudo do seu bolso. Entendi. E a partir de 4 anos, aí você pode pedir por... Não, interesse particular, é por necessidade de serviço, entendeu? Tu entra no plano de movimentação, tá entendendo? Coloca lá o local que você quer ir, mas isso não quer dizer que você vai. Entendi. Entendeu? O alto comando vai analisar para ver se realmente está precisando e se você vai te transferir ou não. E eles vão custear tudo. E aí, esse custo que é interessante, a galera gosta de saber muito desses valores aí. Sabe mais ou menos, porque terceiro sargento o salário é diferente. E essa transferência, na maioria das vezes, não sei se na aeronáutica também é assim, ela é baseada no soldo do militar. Então, como é que funciona isso? Você lembra, assim, ou você sabe quanto ganha um terceiro sargento que está recém-formado na escola ali e pega, por exemplo, uma transferência para Manaus? Tu sabe, não precisa acertar na agulha não, mas uma média de quantos caras ganham? Quantos soldos, mais ou menos, ele ganha? Não sabe? Aí eu passo depois ver com a minha filha, que com certeza ela sabe. É, que a gente coloca aqui pra galera. Isso é interessante, a galera fica querendo saber desse valor aí. Eu não sei mesmo. A gente pesquisa depois, a gente pesquisa se você eu puder. Minha filha sabe, que ela trabalha nessa área financeira, entendeu? Ela sabe. E aí dá um incentivo. Cara, pô, no Exército, um amigo nosso aqui que veio fazer o podcast falou que numa transferência, a transferência dele em 2015, ele arrebentou 40 prata. Só de transferência. Se eu não me engano, é mais ou menos por aí mesmo. Já dá pra começar a vida, né? Pra galera que tá querendo entrar, já dá pra começar. Já, com certeza. E outra coisa, tipo assim, né? O cara vai para Manaus, o cara vai para Boa Vista, região norte, o cara vai para Porto Velho. Ele não precisa ficar 4 anos. Com 2 anos ele já pode pedir por necessidade de serviço. Regiões especiais, né? Com 2 anos ele pode pedir. Normalmente eles acatam. Bem parecido com o Exército, bem parecido. Eles acatam, né? E te transferem para onde você quiser, para onde você pediu. Desde que tenha, claro, obviamente, vaga para a tua especialidade. A especialidade também influencia para o lugar onde você quer servir. Claro, com Entendi. certeza. Não adianta, por exemplo, eu sou BMA, né? BMA é o básico em mecânica de aeronaves. Eu quero vir para uma tiragem. Tiragem é um quartel que tem aqui em Marechal que só cuida da parte administrativa. Não tem porque você vai fazer lá, vai fazer Não nada. fazer lá. Então não adianta que não vai ter vaga para você. No Exército tem isso também. Entendeu? Isso também, interessante. Interessante. Aí, Luiz, tu tava falando aí né, foi o primeiro sargento, tu fez essa provinha do, como é que é o nome, a sigla? EAOF. Você fez essa prova, eu tô falando provinha, mas você falou que a prova é difícil, né? Aí você fez essa prova, aí você teve que esperar depois de passar na prova ou foi automaticamente? A professora Miriam ficou rica com ela. Só preparando a galera para essa prova. Isso é que ela ganhou muito dinheiro. E hoje essa prova existe ainda, então só não se sabe se ainda vai continuar como primeiro sargento com o CAIS ou se vai subir para suboficial. Beleza, fez a prova, passou, tá lá dentro das vagas. Demora tempo para o cara sair oficial? Não, 3 meses. 3 meses sai oficial. 3 meses. Aí vai a segundo tenente. Você vai para lá em setembro, aí tu fica setembro, outubro, novembro. Aí já volta oficial. Início de dezembro, tu... Aí dá um salto bonito no salário para segundo tenente. E aí não muda a especialidade dele. Ele só vai mudar a função dele dentro do quartel. Aí quando você fez essa prova aí, foi a tenente, voltou pro seu quartel. Você já era suboficial quando você fez ou você era primeiro? Você era sub. Aí fez, saiu, segundo tenente, voltou pro quartel onde você estava? Ou escolheu Você outro? volta, não. Você vai escolher outro. É óbvio. Entendeu? E é a mesma batida. Só que o EOF, quando você entra pro EOF, você já sabe quais são os lugares, entendeu? Que vão abrir para você. Aí, por exemplo, quando eu fiz, tinham 3 vagas para o Rio de Janeiro, tinha uma vaga para Alcântara, tinha 3 Rio, uma para Alcântara, uma para São José dos Campos, uma para São Paulo e tinha uma para Recife, entendeu? Então você já entra sabendo onde tem, tá? Aí de acordo com a tua colocação, de novo, mesma coisa, é média. Chega lá, você vai estudar,
entendeu? Vai fazer prova lá dentro, entendeu? E de acordo com a tua colocação, você escolhe. Você escolhe na ordem de colocação. Aí eu fui para Recife. Eu voltei para o Rio, me apresentei, que eu era daqui dos Afonso, me apresentei apenas para ser desligado, entendeu? Daqui para ir para Recife. E aí ganhou uma transferência também, Ganhei minha transferência. Ganhou uma transferenciazinha. Ganhei a transferência. Foi para lá, ficou quanto tempo lá em Recife? 2 anos também. Cidade boa. Excelente. Bom demais, né? Pra curtir. Bom demais. Boa viagem, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu só voltei pro Rio por causa da minha filha mesmo. Se fosse isso, eu tava lá até hoje. Nessa época a tua filha já tinha feito a prova ou ainda tava para fazer? Ah, não, já tinha feito. Minha filha, eu fui pro EAOF em 2012, né? Minha filha passou em 2010. Entendeu? Ela 2012. se formou em 2010. Foi ela antes. Em 2008, ela passou em 2008. Em 2010 ela se formou. Aí ela veio pro Rio. Por vontade própria ou foi por livre e espontânea pressão? Minha filha? É. Não, vontade própria. Ela que quis? Se dependesse de mim, ela não ia ser milionária. É mesmo? Não queria. Ô, e hoje? Tu falou isso agora, me veio uma lembrança do começo do podcast, que tu entrou, que não queria ser militar, hoje chegou até o topo lá na carreira. E aí? Hoje você gosta ou você não gosta? Gosto de ser milico, pô. Entendeu? Porque tudo que eu adquiri na minha vida eu agradeço ao militarismo. Entendeu? Então, tipo assim, eu não posso cuspir no prato que como, entendeu? Tudo que eu tenho hoje eu agradeço à Força Aérea Brasileira. Entendeu? É uma vida boa. É uma vida boa. Pode dizer que vale a pena pra galera. Principalmente para quem quer começar, então. Pô, eu costumo falar assim com as pessoas. Tá? Depois você tira. Tu não quer porra nenhuma, não quer estudar, não quer porra nenhuma, cara. Então vai ser milico, porra. Mas aí tem que estudar pra passar na prova, Pelo né? menos um pouquinho. Tá entendendo? Estuda, passa depois. Passa, pô, vai curtir tua vida, cara, entendeu? Morrer. Fala, ó, rico você não vai ser, porém morrer de fome tu também não vai morrer, cara. Exatamente. Eu escutava muito, tinha um amigo meu que falava o seguinte, que quando a gente faz qualquer concurso público, né, a gente estende pro militarismo. Quando você faz concurso, você fecha 2 portas. A primeira porta que você fecha é a porta da pobreza, porque tu nunca mais vai ser pobre, não vai passar fome, não vai ter uma dificuldade grande. E a segunda porta que tu fecha é da riqueza, porque tu também nunca mais vai ser rico. Vai ter uma vida confortável, uma vida legal, mas não vai ser pobre e também não vai ser rico. Eu tenho colegas que hoje tá na PRF, tá na Polícia Federal, eu tenho 2 que são delegados da Polícia Federal, entendeu? E tudo foram sargento da aeronáutica. E estudaram pra sair. Tem um que é embaixador. Tá ganhando pouco isso aí. Onde ele está eu não sei, entendeu? Aí tem mais 2 que são auditores fiscais. Também não estão ganhando pouco. E tudo foram sargento. E lá dentro estudar, dá tempo de estudar. Depois de formado você consegue Essa é a estudar. diferença da vida dentro do quartel e da vida de quem trabalha aqui fora. Dependendo do que você trabalha aqui fora, você não tem tempo para estudar, não. Nenhum. Eu sei que eu tive dos 2 lados, entendeu? E no militarismo, não. Você sempre dá um jeitinho de... Sempre dá um jeitinho de estudar durante o expediente ainda, né? Durante o expediente. Isso é importante. Passou pela tua cabeça em algum momento fazer alguma prova, igual esses seus amigos fizeram? Sim. Eu fiz para TTN na época. TTN? Técnico Tesouro Nacional. Ah, sim. Na época eu fiz, mas aí eu não passei. Entendeu? Aí depois comecei a estudar para fazer para PRF. Né? Aí também fiz uma vez só, aí falei, chega. Aí o colega que estudava comigo passou, tá lá hoje, né? Tá na PRF. Entendeu? Esse outro colega passou para TTN, um outro colega que já até faleceu, o Minati, ele passou para Técnico Tesouro Nacional, né? Continuou estudando, né? Fez para auditor, passou para auditor, aí virou auditor, aí foi lá visitar a gente até briga com ele, e agora, Bernardo, vai fazer o quê? Não, agora parou. Isso é um bom exemplo para a galera que está ouvindo a gente, assistindo, né? Um serviço público, você mesmo está com palavras suas e eu vou me apropriar delas porque eu concordo plenamente. A gente, quando é um concursado, né, quer seja militar ou quer seja de concurso público, a gente consegue estudar lá dentro para galgar posições maiores, quer seja dentro da própria força, como você falou que foi para ser oficial, ou fora dela, estudando para um outro concurso. Caso algum dos nossos alunos, ouvintes,
não se identifiquem com a carreira militar, mas tá lá dentro, garantiu o seu, conseguiu estudar. Porque você, assim, por exemplo, esse colega que é auditor, ele primeiro passou para a TTN, como te falei na época, né? Ele disse que lá dentro mesmo o pessoal incentivava ele a estudar para fazer bom auditor, entendeu? E hoje eu digo assim, tá? O meu comandante aqui, ele incentiva demais a garotada a estudar, que está lá sob o comando dele, demais. Isso é muito bom, quando pega um comandante assim é muito bom. Vou falar para você, eu já tive ótimos comandantes, entendeu? Mas igual a esse cara de incentivar a galera a estudar, principalmente a galera que está ali embaixo, cabo, soldado, ele, pô... Isso é muito legal, né? O estudo, ele abre muitas portas, né, cara? Agora, como professor, mais do que nunca você está percebendo isso, né? Com certeza. A gente se conheceu, a gente não falou isso no começo, vou abrir para a galera agora, a gente se conheceu na escola municipal, onde eu trabalho, né? E aí é dentro de uma vila militar, a vila militar do Campo dos Afonsos, né? E aí você foi lá fazer estágio, porque hoje você é formado em matemática, eu vou te perguntar já por que esse teu desejo pela matemática, e a gente se conheceu lá, foi uma coincidência para mim muito gostosa, porque eu pude ver o que aconteceria comigo se eu estivesse lá dentro ainda. Continuado, então né? isso é muito legal e aí é muito bom saber que tem essas duas vertentes, né? A gente pode estar lá dentro, a gente pode estar aqui fora. Hoje, eu posso dizer para você assim, eu já tive, como falei para você, já vi muitos chefes que não davam condições, né, do pessoal estudar, entendeu? Ficava cobrando, né? Mas sempre o pessoal sempre dava o seu jeitinho, entendeu? O quartel é assim, é muita gente, entendeu? Então não tem como o cara controlar todo mundo, entendeu? Não tem como. Mas a grande maioria incentiva você a estudar e você crescer, entendeu? Isso é muito bom, porque a grande maioria. Só assim que a gente consegue crescer. E aí, Luiz, assim, hoje, né, você foi lá, passou seu tempo como tenente, foi em Recife, depois você voltou para o Rio, aí você foi promovido a capitão, você se aposentou como capitão. Isso. Aí você se aposentou, chegou a ficar um tempinho em casa descansando na reserva ou já automaticamente... Então, como é que foi isso aí? Hoje, na Força Aérea, né, tem um negócio que eles chamam de TTC, né? É o pessoal que vai para a reserva, né? Aí eles te contratam para trabalhar, né, de acordo, claro, com o que você fazia. Se o cara gosta do teu trabalho, entendeu? Ele não quer perder você. Faz a mesma função com o mesmo cargo, no teu caso posto, né, capitão? Entendeu? Aí eles te chamam de volta, né, para trabalhar, né? Aí foi isso que aconteceu. Eu fui para a reserva em 2017. Eu não queria mais voltar, chega, como eu falei, não, agora, pô, fui para a reserva, me aposentei, vou virar vagabundo mesmo, chega, porra. Aí um amigo meu que trabalhava comigo, se chama Coronel Rogério, ele chegou e falou assim, não, pô, cara, tu não quer voltar não, trabalhar com a gente aqui? Isso lá no Galeão, eu tava no Galeão, né? Aí eu falei, pô, Rogério, não quero não, chega, vou descansar um pouco e... Também ano que vem não tem contratação, que é ano de eleição, né? Primeiro ano que o Bolsonaro, inclusive, ia entrar, né? E ano de eleição presidencial não tem contratação, entendeu? Aí ele falou assim, não, pô, cara, então, mas tu deixa tudo pronto aí, né? E aí tu vai ficar 2018 em casa o tempo todo, pô. De repente, 2019, quem sabe, tu volta. Tá bom, pô. Deixa a papelada pronta aí. Deixa a papelada pronta. Saí em outubro de 2017. Quando foi em abril de 2018. Foi abril? Foi no limite mesmo do término das contratações. O colega me liga perguntando se eu não ia voltar para trabalhar. Eu falei, pô, cara, para com isso, eu tô na reserva, meu amigo. Quero saber de trabalho. Não, pô, teu contrato saiu, pô. Eles botaram pra frente o contrato contigo em casa mesmo. Botou. Aí eu falei, cara, porra. Aí liguei para um amigo meu que eu não conhecia nada, não entendia nada desse troço aí de TTC, né? Que é um temporário, entendeu? Durante o contrato é renovado a cada 2 anos, né?
Aí eu liguei para ele, perguntei para ele, que esse colega tinha mais experiência. Aí ele falou, não, cara, depois que eu te contrato tem 30 dias, porra, para se apresentar. Aí eu falei, só vou me apresentar no último dia então. Porra. Isso eu falei numa terça-feira, se eu não me engano, quando foi na quinta-feira o Coronel Rogério me liga. Tu tá onde? Eu tava lá em Araruama, né? Aí eu falei, não, tô aqui em Araruama, pô. Aí, porra, neguinho, tem como você vir aqui amanhã não? Queria conversar contigo. Eu falei, amanhã? Pode ser sexta? Ele, pode ser sexta. Aí tá, e quando foi na quinta-feira, acho que foi uma quarta que ele me ligou, na quinta eu vim pra casa, na sexta eu fui lá. Aí ele, pô, cara, tô precisando de você aqui na segunda-feira. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Por quê? Porque o esquadrão ia se deslocar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele precisava de um oficial que ficasse na seção de operações. A seção de operações é a seção que coordena todos os voos do esquadrão, entendeu? E eu estava trabalhando com ele nessa época, antes de ir para Rezar, estava trabalhando nessa área, voando e trabalhando nessa área, entendeu? Aí, pô, eu queria que tu segurasse para mim, que, pô, eu vou ficar sem oficial nenhum aí, cara. Pô, tem como você me ajudar? O cara era parceiro, não tinha como dizer não. Não tinha como dizer não. Entendeu? Aí eu voltei. Em abril de 2018. Abril de 2018. E aí tá até hoje. Então, aí fiquei lá no Galeão. Então, aí 2018, quando foi, deixa eu ver, acho que quando foi 2019, o esquadrão foi transferido para Anápolis. E o TTC, quando o esquadrão é transferido, você não vai, porque o contrato é encerrado. Né? Aí meu contrato ia ser encerrado. Eu falei, pô, beleza. Aí o outro major me chamou para trabalhar com ele na seção de coordenação de operações aéreas militares. Eu tinha trabalhado com ele aqui na... Quando eu voltei de Recife, eu vim aqui para extinta Quinta Fai, que era aqui dos Afonso mesmo, né? E trabalhei ali com ele. Aí ele, pô, vamos trabalhar comigo lá na coordenação de operações aéreas. Falei, porra, Zaquetinho, caramba. Falei, cara, eu ia pra casa. Tá bom, vamos lá. E fiquei com ele. Aí fiquei direto na coordenação de operações aéreas, né? No Galeão. Em 2020, em 2020, o comandante aqui da base Aérea dos Afonso me convidou para chefiar a seção de coordenação de operações aéreas aqui da base Aérea dos Afonso. Né? Aí eu morando aqui, pô, muito melhor, bem mais perto para você. Um milhão de vezes, né? Aí, só que eu tinha acabado de renovar meu contrato lá com a escola lá no Galeão, né? Mas o brigadeiro também saiu de lá, eu falei, então minha hora é essa. Aí eu saí. Eu falei, vou sair. Aí o Major Machado, que estava como chefe, não, tu não vai sair não. Tu vai sair mesmo. Vai ficar aqui com a gente. Eu falei, não, cara, chega de Avenida Brasil, não aguento mais Avenida Brasil não, porra. Todo dia pegar a Avenida Brasil para ilha, porra, vai e volta. Aí ele falou, não, tu vai ficar. Eu falei, porra, cara, tu vai ficar? Aí ele, eu não sei. Eu falei, pô, tu não sai nem da tua vida e... Tá querendo que tu fique. Aqui. Aí ele falou assim, tá, eu vou ficando. Tu também. Só que aí eu fiquei sabendo que ia sair a transferência dele para Belém. Entendeu? Eu falei, a hora é essa. Aí ele saiu, aí ele saiu, aí o comandante aqui, pô, não, vem pra cá que eu quero você aqui. Aí eu vim pra cá, tô aqui até hoje. Pô, tá bom, né? Pertinho de casa. Aqui a única vantagem é essa, pertinho de casa, mas eu digo assim pra você, em termos de trabalho aqui é muito mais do que lá. O que tu faz especificamente ali? Se tu pudesse falar pra mim, que sou completamente leigo hoje, nisso daí. Como oficial, hoje, na parte de coordenação de operações aéreas, eu coordeno todos os pousos de aeronaves aqui no Campo dos Afonso, entendeu? Toda aeronave que eu pousar aqui no Campo dos Afonso tem que ter a minha aquiescência. É óbvio que eu tenho que falar com o comandante, entendeu? Então os caras falam comigo, entendeu? Igual a menina me ligou agora aqui que vai chegar uma aeronave para lançar o PQD aqui,
entendeu? Tem que te avisar antes de começar a lançar. Antes para fazer todo o planejamento, entendeu? Porque o comandante chega amanhã, eu quero uma essa que está aí. Não estou sabendo. Porque o administrador do aeródromo é o comandante da base aérea dos Afonso. Entendi. Entendeu? Então ele tem que estar ciente de todas as missões que estão acontecendo aqui nos Afonso. Aí, por exemplo, amanhã está chegando os brigadeiros de Brasília que vêm para uma solenidade aqui na Unifa. Então Brasília fala comigo, coordena comigo a chegada deles. O horário, tudo direitinho. Entendeu? Aí eu vou, coordeno, passo tudo com o comandante, entendeu? Para ele poder estar lá para recepcionar os caras. Entendi. Entendeu? Entendi. E quando tem quem opera esses voos aqui na vila, né, que tem salto do PQD, para quem não sabe, né, Campo dos Afonso é aqui do lado da Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro, e tem a Brigada Paraquedista na Vila Militar que é colada com o Campo dos Afonso. Meu maior, como é que eu falo? São meus maiores clientes. Maiores clientes. E o avião é da aeronáutica. O piloto é da aeronáutica. E aí os PQDs só sobem ali, ou os projetos de PQDs, quem está fazendo o curso ainda, sobe ali. Sim. E aí, mas quem coordena esses voos todos é você. O voo todos são nós. O dia que vai ter o curso, o dia que vai ter o salto diurno, noturno, tudo isso? O curso todo é da brigada. Você só tem que saber a hora que a aeronave vai voar e a hora que ela vai pousar. Então, aí o que acontece? Você tem um oficial que se chama de TAET na brigada, né? Que é o cara que é responsável por todo esse planejamento do curso, de toda a operação aerotática, é todo com ele, entendeu? Hoje é o Major Isaac, tá entendendo? Aí, o que ele faz? Quando ele precisa do avião, né, ele leva para o general, né? Aí o general, obviamente, conversa com o alto comando lá em Brasília, e esse alto comando pede o avião aeronáutico. Entendeu? Entendi. Aí a aeronáutica disponibiliza o avião. Desde que tenha hora para isso, ela disponibiliza esse avião para atender a brigada de paraquedistas. Entendi. Aí quem vai dizer se tem a quantidade de horas ou não, é lá em cima ou é contigo? Brasília. Não, Brasília que diz, entendeu? É em Brasília. Brasília que diz se tem ou não. Antes era aqui nos Afonso mesmo, mas agora é lá em Brasília. Brasília que diz se vai ter essa disponibilidade para atendê-los ou não. Entendeu? Aí ele vai, tendo a disponibilidade, aí ele fala comigo, entendeu? Esse TAET da brigada, ele fala comigo, né? Ó, vamos lançar PQD dia tal hora, tem alguma coisa pegando aí que a gente não possa usar a pista da base aérea dos Afonso. Aí eu falo para ele, dou ok, ou ó, vai estar fechada por causa disso. Entendi, aí flui. Beleza, então agora como capitão tu já foi para reserva, voltou, tá trabalhando lá, isso porque o cara que entrou lá atrás não queria ser militar, e terminou e tá morcegando ali dentro ainda, e vai ficando. E aí eu tenho uma curiosidade aqui, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas não nessa profundidade, né? A gente se conheceu, como eu estava falando, através do estágio que você está fazendo, né? Para desempenhar a sua nova função, né? De professor de matemática. De onde é que veio essa vontade de fazer a faculdade de matemática? Então, o que acontece? Como eu falei para você, né? Eu trabalhei como desenhista, né? Iniciei minha vida profissional, né? Desenhista mecânico, né? Aí depois eu virei desenhista projetista, sempre gostei de matemática, né? Estudei bastante matemática para fazer para especialista, né? Aguçou aquele interesse de fazer, só que na realidade a preguiça não deixava, né? Aí eu fui fazer tecnólogo, né? Comecei a fazer o tecnólogo em construção civil, onde eu vi bastante matemática, né? Quando eu fui para a reserva em 2017, né, eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou ficar em casa à toa não, vou estudar, vou fazer matemática. Resolvi fazer matemática, entendeu? A distância, a licenciatura, né, na Estácio, né, a distância. Eram 3 anos, né, foram 3 anos. E fiz, achei tranquilo, né, o fato de ser a distância. Eu sei que tem muita gente que reclama, acha que o presencial é bem melhor, eu já penso totalmente diferente, eu acho que a distância é bem melhor, entendeu? Você exige mais de você. Tem que ter mais disciplina, tem que ter uma coordenação maior. Disciplinado, tá? E você tem que buscar,
entendeu? Você tem que buscar realmente recorrer através dos professores nas salas de dúvidas que tem, né, que eles te dão essas condições, né, professores em sala de dúvidas, essas coisas todas, né? E eu achei muito legal, entendeu? E fui levando. Eu falei, se eu não gostar, eu paro, tranco, né? Mas achei muito legal, gostei muito, entendeu? Aí me formei em 2020 e veio a pandemia, aí não pude fazer o estágio. Conseguiu fazer o estágio e agora tá finalizando já. Finalizando o estágio e agora? Vai ser professor? Não vai? O que tu pensa aí para o futuro? Eu não sei, como eu falei para minha esposa, eu estou ficando um pouco, como é que eu posso dizer, tarado com esse negócio de matemática, que eu compro o curso, eu compro o cursinho, eu fico vendo, assisto aula, entendeu? Aí minha esposa, por que você faz isso tudo? Se você não vai, eu falei, não sei, é porque eu gosto. É porque tu gosta, é um prazer, pô. É meu hobby, muito bom, quem faz o que gosta vive de férias, exatamente. Pô. E é muito bom estudar matemática, né? A gente que tá nessa área aí, a gente gosta e é apaixonante. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. E eu acho legal assim, né, que, como eu falei pra você, às vezes eu compro cursinhos assim, porque são as dinâmicas de aula, né? Cada professor tem um jeito de explicar, né? Pô, caramba, explicou dessa maneira aqui que eu entendi muito mais fácil que o outro, entendeu? Então eu fico pegando essas coisinhas assim, pra mim, entendeu? Só pra enriquecer conhecimento, tá entendendo? É muito bom isso. Se pintar, é óbvio, a oportunidade, entendeu? É claro, como eu falei, eu não quero nada pesado de cara, não. Eu acho que, pô... Não, pegar uma turminha de 7º ano aí com 45 alunos, acho que fica de boa. Pesado, assim, eu deixo pro Filipão, que já milita nesse campo aí, ó. Há muitos anos, tá entendendo? 45, meu querido. Essa turma de 8º ano ali é bem bravo, mas... Pra mim, não. É isso aí. Luiz, então... Pô, é muito bom esse papo, muito gostoso de saber toda essa trajetória aí, todo esse caminho que você percorreu. Pô, é prazeroso ver você falar e é bom saber que você entrou sem querer ser militar e hoje desfruta da profissão com o que ela pode fornecer de bom. Tem um leque de possibilidades pela frente, agora com a matemática, então você pode até se escolher dar aula. Quem sabe um dia a gente não consegue trabalhar junto novamente. E eu queria agora nesse momento te agradecer e te dar esse espaço para você deixar sua mensagem para a galera que nos ouviu, para essa rapaziada ou essa mulherada aí que agora já pode fazer a prova, né, pro concurso, o que eles devem fazer, o que você orienta eles a fazerem para conseguir lograr êxito como você logrou lá atrás e ser militar, conseguir a tão sonhada farda. Então, o que eu posso dizer e deixar para essa rapaziada? Ser militar não é ruim, não vou dizer também que é a melhor coisa do mundo, é óbvio, né? Vai depender de cada um, tá? Mas como eu disse antes, tá? Você não vai ser rico, mas também não vai ser pobre, entendeu? Vai abrir muito o campo para você e vai depender de você só, tá entendendo? Vão aparecer as oportunidades. O militarismo te dá muita oportunidade, entendeu? Te dá muita responsabilidade, né? Você de fato aprende a ser independente, né? Você aprende a desgarrar, digamos assim, da mamãe e do papai, entendeu? Se tornar independente, com certeza vai conseguir ter seu carrinho, isso é fato, entendeu? Todos praticamente têm, né? E é só se dedicar, somente isso, entendeu? Não é uma coisa impossível, é difícil? Nem tanto, eu acho que existem concursos aí fora muito mais difíceis, muito mais, mas se você se dedicar um pouquinho, com certeza você consegue atingir o seu objetivo. É isso, só ter organização, disciplina, comprometimento e querer fazer acontecer, né? Luiz, obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E agora eu queria só falar para você que, assim como o Luiz ainda tem dúvidas, não mais, mas o Luiz lá atrás teve essa dúvida, não queria ser militar, foi por um motivo. Se você se identificou com essa história e quer se preparar
para ser militar, quer seja da aeronáutica, do exército ou da marinha, o curso que você deve fazer é esse aqui, ó, Performe Militar. Então, se você gostou desse podcast, se ainda não segue a gente, aperta esse botão vermelho aqui, se inscreva no nosso canal, aperta esse sininho, ativa para você ficar por dentro de todas as publicações. E é isso. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus, grande abraço e até a próxima.